Bora, Bom. vamos começar a nossa 7ª edição do Metamorfose Talks, né? Só para contextualizar todo mundo, o Metamorfose ele nasceu, né, de um questionamento muito forte nosso aqui. A gente sempre disse que como empresa a gente já é uma metamorfose, as coisas modificam o tempo todo, né? E uma frase que me marcou muito no G4 foi que, de certa forma, se a gente não está mudando, a gente está morrendo. Eles falaram muito isso. E a gente aqui, de certa forma, encara isso como uma verdade aqui. Se a gente não está crescendo, a gente está morrendo. Se a gente não está se transformando, a gente está morrendo. E o Metamorfose nasceu meio que com esse viés e com esse propósito aqui. No momento pandemia, todo mundo foi pro lockdown, todo mundo foi para casa. Aqui a gente, como uma empresa de comunicação, todo mundo começou a trabalhar no home office. Mas em 2020, 2021, quando a gente começou a retornar, a gente meio que notou que parecia que todo mundo estava no home office ainda. Tipo, a galera estava todo mundo na sala de criação, mas ninguém conversava entre si. A gente estava ali sem trocar informação. Tipo, a gente voltou do home office, mas a gente não voltou a fazer o mágico, que é a troca de informação, troca de contato e conhecimento entre as pessoas. E aí um dia a gente se provocou e a gente falou, vamos parar um pouco a nossa criação, vamos parar um pouco o nosso processo e vamos conversar. Vamos falar sobre algo. Algo que não seja relativamente só trabalho, né? Mas algo que possa trazer conhecimento de alguma forma. E aí nasceu o primeiro Metamorfose lá em 2021. Desde então, a gente começou sempre a fazer esse questionamento de trazer pessoas que tenham um conteúdo, que possam falar bastante coisa aqui pra gente. E eu acho que trocar essa roda mesmo de negócio mesmo, pra gente poder falar um pouquinho sobre coisas que eu quero ouvir e coisas que pessoas têm para falar. Então, eu queria agradecer, né, a presença de todo mundo aqui, e principalmente do Madeira, meu grande brother, amigo. Obrigado também. A gente se conhece da época de balada, já, né, desde essa época. Volto a dizer, né, ser DJ me trouxe bastante contatos que eu uso até hoje. E que principalmente, né, se dispôs a vir de São Paulo, chegou aqui hoje, para falar um pouquinho sobre vendas. Para quem conhece ou quem acompanha, né, o Thiago, ele é executivo de contas no G4 hoje, então ele vai falar um pouco da realidade, não é só Instagram, aquilo acontece mesmo, né, aquela loucura de bater meta acontece mesmo. E o papo hoje mais vai falar um pouco, mostrar um pouco a caixa de ferramentas que funciona lá no G4, falar algumas coisas. Algumas coisas a gente não vai gravar, porque vai ser mais assunto nosso aqui mesmo, abrir essa caixa de ferramenta mesmo. E aí depois a gente dialogar, trocar uma ideia e conversar mais sobre tudo isso. Então hoje, basicamente, a gente inicia com o papo. Não me decepciona. Aproveitar que está travado aí. Já agradecer também do convite, a gente conhece há bastante tempo. Sempre conversamos muito sobre negócio, né? Consegui te levar lá para ser aluno do G4. Acho que foi uma baita experiência. Tu conheceu também presencialmente nosso escritório e te trocou uma ideia lá umas 2 horas. A mentoria foi lá, na verdade. E também agradecer o pessoal aí que está aí participando. Acho que essa troca engrandece muito, né? Mais para mim, acho, do que para vocês até, mas brigadão aí pelo convite. Obrigado a todo mundo que está presente aí, então. Thiago, o palco é teu. Vou deixar o passador contigo. À vontade e o que é o... Aqui é o top. Não, pode só deixar ali, vamos bater o papo. Eu acho que é melhor do que... acho que, até explicando, né, eu trouxe ali a apresentação do G4, mas acho que é mais legal a gente ter um papo mais interativo aqui. Posso explicar um pouquinho do que é o G4? Vai lá, contigo. Alguém aqui já conhece, tirando a Paloma também. Tu é cliente? Fez o que lá? Imersão. Hoje é o Gestão e Estratégia, naquela época Imersão e Mentoria, né? É isso. Bacana. Curtiu, gostou? Excelente. Bacana. Então, para quem aí não acompanha tanto, né, o G4 hoje é a principal escola de negócios do país. A gente tem várias ferramentas, várias soluções que são destinadas principalmente para o empresário, mas também para os layers de diretoria, de gerência, né? A gente não tem nada... A gente está lançando agora, né, uma academia de vendedores, que é o primeiro produto para a operação mesmo, né? Mas a gente tem várias soluções para o empresário, enfim. É uma empresa que tem aí 5 anos, né? Bem jovem, bem recente, mas já vem de um histórico dos nossos founders, né? E pela experiência que eles têm, eles conseguiram levar a empresa hoje, a gente está com mais ou menos 450 colaboradores. Então, em 5 anos é um crescimento muito expressivo, já fatura algumas centenas de milhões, então é uma empresa bem representativa no mercado. E a gente está crescendo muito, muito rápido, porque os nossos alunos, nossos clientes crescem muito, muito rápido também, né? Então, a gente se considera hoje a evolução da escola de negócio, não é aquele modelo tradicional de MBA, de pós-graduação, que a pessoa fica 2 anos lá para aprender alguma coisa, para quem sabe aplicar. Como é que é o nome mesmo? Eduardo. Eduardo. Acho que o Eduardo também pode falar de como que é
questões ferramentais, práticas, né, do dia a dia do negócio, né? Então é um pouquinho disso. Sempre que alguém quiser falar, eu vou deixar o microfone aí, porque tudo isso vai para os nossos canais depois ali também. Thiago, queria que tu falasse ali um pouco, conta mesmo como é que é o dia a dia, porque até o tema do nosso papo mesmo foi ser a força de vendas do G4. Por mais que o G4 seja uma escola que ela é voltada mesmo para os níveis mais de diretorias, né, administradores, C-levels ou empreendedores, uma das coisas que chama muita atenção do G4 é como é que ela vende tudo isso do jeito que ela vende. Né? E aí estás lá na operação dia a dia entendendo um pouco disso. Então conta um pouco pra gente como é que é esse processo lá dentro. Assim, quando a gente olha para a parte de vendas do G4, na minha perspectiva, assim, acho que começa muito na contratação. O G4 tem uma cultura muito forte, né? Tu teve um pouco lá, tu viu como que o que a gente busca são pessoas que são ambiciosas, que querem progredir na vida, que querem crescer, que querem ter sonhos ambiciosos, mas que também têm tesão pela jornada. Então estão dispostos a trabalhar duro. A gente vê hoje uma geração talvez que está tendo uma dificuldade com isso, né? Estão buscando às vezes mais uma zona de conforto, não quer responsabilidade, não quer comprometimento. E a gente se coloca numa contracultura, assim, né? A gente está contra a maré, está muito na galera que quer trabalhar pesado, que quer crescer, que quer fazer acontecer. Então o primeiro pilar que eu vejo na nossa parte de vendas é muito essa cultura. E a gente até brinca lá, né? A cultura ela come a estratégia no café da manhã. Então, essa vivência da galera querer trabalhar, querer crescer, ser ambicioso, estar disposto a pagar o preço, estar disposto a sair da zona de conforto, a estar constantemente aprendendo, sendo treinado, sendo desenvolvido, é um pouco do que da fundamentação, do meu ponto de vista, em relação à venda. Mas é claro que não só isso, né? A gente tem muita ferramenta, é uma empresa que investe muito, né, tanto em tecnologia quanto, até estava falando para a Paloma antes de a gente começar o papo aqui, hoje a gente está usando inteligência artificial para fazer a transcrição das videochamadas, né? Então eu saio com um resumo de cabo a rabo ali do que foi conversado com o cliente durante 30, 40 minutos, informações que muitas das vezes ele nem mesmo lembra que falou, né? Eu utilizo daquela informação para poder trazer mais conexão com ele. Então, às vezes ele tem um desafio específico, eu tenho outro cliente lá que passou pelo nosso programa e a gente tem um depoimento dele gravado falando que ele tinha exatamente aquela dor e que ele resolveu e quanto que aquilo ajudou no negócio dele. Então, é muito mais fácil eu te convencer a participar se eu te mostrar que tem uma outra pessoa que tinha dor, enfim. Então, ferramenta, a parte de treinamento é uma coisa que a gente leva muito a sério. Como é que funciona isso? Eu ia perguntar depois especificamente sobre a questão de treinamentos, assim, porque é uma escola de educação, né? Uhum. Mas como é que funciona isso falando de vendas? Como é que é o dia a dia do time de vendas lá dentro? Depois, se tu quiser falar como é que funciona aquela cascata inteira ali dentro, mas como é que funciona essa parte de treinamentos lá? Boa. Hoje a gente faz na operação ali Só um ponto, tem quantas pessoas hoje só no comercial? Chegando 110. Só no vendas, tudo presencial, né? Tudo presencial, 100%, sem sombra de dúvidas. Hoje, só para explicar, então, trazer um pouco vou falar da organização, depois a gente entra no treinamento, então. Hoje a gente tem 4 unidades de negócio, né? Então a gente tem as imersões, que é o programa que o Edu fez aqui, tem vários, né? Tem 9 programas presenciais. A gente tem o G4 Skills, que é um software de desenvolvimento para os colaboradores, então o empresário, enfim, a parte de people, de gestão de pessoas, contrata lá para os colaboradores se desenvolverem, conteúdos gravados e tudo mais. A gente tem online, que são produtos gravados ali também, aulas, que compra individual, enfim. E tem comunidades que são programas mais extensivos, assim, de relacionamento, de geração de negócios, de uma troca mais dia a dia, assim. E a gente tem times separados para isso. A gente tem uma organização que a gente chama matricial, né? Então a gente tem comerciais separados para cada tipo de unidade de negócio. E dentro disso, então, para cada unidade de negócio a gente tem um head, que é a pessoa que é como se fosse o CEO daquela unidade de negócio na parte comercial, então ele é a pessoa máxima ali, e acima desses heads tem o diretor comercial que ele toma conta de toda a operação. O Jonathan lá. O Jonathan Souza. Então o Jonathan, ele é o diretor comercial, e embaixo dele tem um head para skills, um head para imersões, um head para online e um head de comunidades. Embaixo desse head tem os gerentes, né, que no nosso caso de imersões, que é o maior time, a gente tem mais ou menos umas 60 pessoas, 70 pessoas,
então é mais de 50% da operação comercial. A gente tem hoje um gerente de pré-vendas, embaixo da Mari, que é a head, então tem o John, embaixo tem a Mari, que ela é head comercial, ela toma conta dos 60 pessoas, dos 70. Abaixo dela a gente tem o gerente comercial de pré-vendas. A gente está agora buscando a pessoa no mercado para cumprir o gerente comercial de vendas. Bacana. Uma coisa que o Jonathan me falou lá, eu conversei com o Jonathan e com a Mari depois também lá, uma coisa que eles falaram é que, e aí é uma teoria também que o G4 fala muito sobre, que ninguém consegue controlar mais do que 7 pessoas, né? Eles falam bastante disso. Então, tipo, humanamente impossível, que vem da teoria do Jeff Bezos, né? Tipo, sempre tu consegue controlar com qualidade 7 pessoas abaixo de você, né? E eles falaram muito da questão dos times lá dentro. Porque tem o Jonathan que cuida basicamente das 100 e poucas pessoas lá do time comercial. Uhum. Mas cada um tem suas responsabilidades diretas com 7 pessoas, né? Como é que funciona isso lá? Boa. Essa teoria é das 2 pizzas, né? Não pode ter um time maior que não consiga alimentar com 2 pizzas, né? Então, 2 pizzas tem que ser o máximo de comida que tu tenha que dar para um time. Então, a gente tem os squads, né? Então, voltando ali, tem o gerente e abaixo dele tem os coordenadores. Hoje a gente tem 4 coordenadores de vendas e 4 de pré-vendas. Cada coordenador tem um squad, que é um time de 7 pessoas. Às vezes chega a 8, mas a gente tenta sempre... porque a gente não vai abrir um squad novo, dividir em 5, contratar mais um coordenador para não passar do 7. É um número de referência para não ter muita comunicação, ele conseguir dar atenção para o time. Então, hoje a gente tem esses squads e o bacana é que cada squad tem uma identidade, tem uma bandeira, a gente cria uma cultura em cima disso para criar uma competição saudável, né, de cada time ter ali o seu perfil, enfim, ter esse senso de pertencimento. Quando às vezes a gente faz mudança, né, troca um executivo para um outro time, tem aquela coisa, tá saindo de um time, tá indo para outro. Então, é assim que funciona. A gente tem os squads ali, que são essas 7 pessoas e um coordenador para conseguir ter essa comunicação. E aí, até entrando na questão que tu falou do dia a dia, os times, a gente tem várias reuniões, assim. Acho que um ponto que tu viu lá em Traction é a comunicação, né? Como que tu escala a comunicação na empresa e como que tu consegue, desde lá do layer de diretoria, passar para todas as áreas o que está acontecendo, o que está sendo feito e microgerenciando, né? Então, quando a gente olha para o squad, que é o coordenador com os 7 ali, a gente faz reuniões diárias, né? Então é sempre, a gente chama de daily, né? Que é das 9 às 9h30, bater o forecast ali, eu saber o que eu tenho de negociação para hoje, qual que é o percentual de chance daquela negociação entrar, qual que é o meu plano de ação para o dia. Então, a gente trabalha muito com previsibilidade, né? Então, todos os dias a gente está olhando para isso para ver se avançou, por que não avançou, qual que é o empecilho para poder avançar essa negociação. A gente trabalha com 20%, 50% e 70% de chances, né? Então, a gente está sempre gerenciando nessas três esferas, assim. Eu lembro também, quando a gente estava lá no G4 naquele dia, tu estava me mostrando um pouco da agenda, né? E a gente lembra, às vezes, assim, tipo, um pouco pelo menos era uma percepção minha, assim, o vendedor, né, falando de vendas, falando de fechamento, quanto mais pessoas eu consigo prospectar e conversar e ter contato, provavelmente a minha chance de conversão vai ser maior. E eu lembro que na tua agenda tinha bem claro, assim, tem 3 reuniões e é isso, né? Tipo, ou até menos, né? Tipo, é meio que já direcionado. Ó, essa aqui, 70% para fechar, então é a reunião do dia, né? Funciona alguma coisa mais nesse formato? Como é que é? A gente tenta manter um número, assim, um número razoável de 3 a 4. É a média, quando a gente olha para o mês todo, a distribuição de reuniões e dividido por dias ali. Mas a gente tenta não extrapolar mais do que 5, assim. Porque, imagina, cada reunião a gente leva ali em torno de 40 a 50 minutos para fazer. Né? Se a gente for colocar 5 reuniões, depois eu tenho que mandar o material, né? Ou eventualmente até fazer o pagamento dele ali na hora. Depois eu tenho que fazer um follow-up nele, eu tenho que alimentar, eu tenho que nutrir, eu tenho que negociar. Então, acaba que para gerenciar essa quantidade de negociação ao mesmo tempo é muito difícil. Então, quem te entrega a agenda colocada é o pré-vendedor. Isso. A gente brinca lá, eu só faço a gestão da minha agenda no sentido de dizer o momento que eu não vou trabalhar. Então, eu estou aqui, está fechada a minha agenda o dia todo, porque eu não posso ter ninguém marcando. Se está aberto sábado, 11 da noite, cara, o problema é meu. Se alguém marcou a reunião, eu vou ter que fazer e pronto. Eu tenho que fazer a gestão da minha agenda, blocar o momento que eu não... Inclusive assim, vou no banheiro, eu fecho lá 15 minutos, ou vou tomar uma água, ou vou comer.
eu fecho. Se brotar uma reunião, vocês fazem. E aí o pré-vendedor, hoje a gente tem um sistema, a gente automatizou isso bem recente, inclusive, porque imagina, né, o pré-vendedor ele faz a chamada lá, ele pega as informações com o cliente, ele valida, né, faturamento, cargo, o que é o desafio da pessoa, enfim, aquelas informações primárias, e ele tem que agendar um horário, então ele tem que ter clareza ali de quais que são os horários possíveis e na chamada já conseguir agendar isso. Né? Então ele tem a tela ali, ele vê os horários disponíveis e a gente só pode agendar a reunião nas próximas 48 horas. Então se tu ligar para lá e quiser agendar uma reunião para daqui uma semana, a pessoa vai dizer, não consigo agendar, daqui 3 dias então eu te ligo para a gente ver um horário. E aí ele tem ali os horários, ele só clica, já cai para a minha agenda e eu só vou seguindo o fluxo, eu não me preocupo com a agenda. A responsabilidade de colocar o cliente na ligação, na chamada comigo é totalmente de pré-vendas. Eu não tenho obrigação nenhuma quanto a isso. Depois que ele entrou na chamada e que virou uma oportunidade, aí o cliente é meu. Aí eu tenho que tocar ele dali para frente. Como é que funciona, Thiago, a questão, então, relacionando o fluxo inteiro da jornada do cliente até ele chegar? É o time de marketing que alimenta tudo isso, gera o lead? Como é que é essa jornada lá dentro do G4? Boa. O G4 hoje, a gente trabalha na grande maioria com Inside Sales, que a gente fala, né? Que é um vendedor interno ali. Então, a nossa demanda ela é gerada muito pelo marketing. A gente faz muita palestra com os founders, Instagram, gera muito conteúdo, a gente faz esse awareness, né, da marca, de estar sendo mostrado, enfim, para gerar primeiro, a educação no cliente. Muito que aconteceu com a XP, né, quando eles começaram a educar o público de como que eles podem melhorar a ferramenta, enfim, a gente traz essa educação. Isso gera um desconforto, de certa forma, no empresário, no gestor, enfim, porque ele vê que ele pode aprender mais, se desenvolver mais. E aí a gente faz um fluxo, a gente leva ele através, geralmente, de um formulário. Hoje a gente tem vários canais, né? Então, quando a gente olha a gente usa a internet como um todo, YouTube, Spotify, Facebook, Instagram. O Facebook, Instagram dos fundadores, é tudo um funilzão bem aberto que, através do conteúdo, vai captando interessados, né? Uhum. A gente tem vários canais de aquisição. Então, quando a gente fala só de Instagram, a gente tem o Instagram da marca, G4 Educação, mas a gente tem o Instagram de alguns produtos, como o G4 Scale, o G4 Club, enfim. A gente tem o Instagram dos mentores, não só dos founders, né, do Thales, Alfredo, Nardon, mas todos ou quase todos os mentores que a gente tem hoje no G4, a gente ajuda a gerenciar esse Instagram para alimentar ali de conteúdo e é uma teia de captação, então pode vir de várias formas, de vários lugares. Uma coisa que eu achei legal lá no dia, que o Jonathan estava falando, é que é tudo muito rastreado lá dentro, né? Tudo. Tipo assim, se fechou com um cara, eles sabem olhar, tipo assim, ó, conversão de tantos % para fechamento dos leads que estão vindo do Instagram do Thales. E os leads do Instagram do Thales são qualificados porque tem um faturamento isso, aquilo. Diferente do João, diferente de tal. Então tem tudo muito metrificado também isso, né? Uhum. Muda muito. Então, dando um exemplo aqui, né? A gente tem hoje 4 fundadores, né? O Thales é o cara que mais consegue gerar demanda, enfim, dentre os 4. O Instagram dele é o que dá mais movimentos, traz mais cliente. O CPC dele é o mais barato também, né? Eu lembro que foi mostrado. Uhum. E é engraçado isso, porque além de ser o custo de aquisição de cliente mais barato, é o que gera mais demanda e o cliente que vem pelo Instagram dele é o que gera a maior oportunidade de receita. Então a gente consegue, como tu falou, metrificar, né? A gente vê o cliente ele veio pelo Instagram do Thales e aí ele foi lá e preencheu o formulário porque ele clicou na bio ali e foi lá para o formulário. Isso é um canal que ele vem. A gente consegue mapear isso e a gente já sabe qual que é o potencial de receita daquele cliente dado o perfil que ele tem. Então a gente cruza isso, da onde que ele veio, por onde que ele veio, qual que foi o caminho que ele percorreu e qual que é o perfil dele, né? Que a gente faz aquele cruzamento de cargo e faixa de faturamento. Então a gente avalia tudo isso e isso gera já um potencial de receita que a gente olha lá na operação para... E aí tem conversões diferentes, né? Sempre foi assim ou evoluiu muito? Não. Vixe, é muito mais bagunça, né? Agora, quanto mais a operação cresce, mais granular tem que ser a análise, né? Então, vou te dar um exemplo. A gente está fazendo um projeto, inclusive, né, de dar uma atenção especial para um perfil específico que vem pelo Instagram do Thales. Então, o cara que está no Instagram, ele vai lá na bio, clica
e ele preenche o formulário pelo Instagram do Thales. Esse cara hoje é um lead muito interessante para a gente. Então a gente está fazendo um projeto especial para ver se a gente consegue melhorar a receita, né? Converter mais, trabalhar especificamente, olhando pontualmente para ver se a gente consegue melhorar. Se a gente conseguir melhorar, a gente talvez vai botar um time dedicado para atender. Então, isso é muito o que tu viu lá de growth, né? De fazer teste AB, de ver se funciona. Eu boto 2 pessoas para testar aqui, vejo se funciona. 30 dias, não funcionou, tudo bem, faz parte. Mas se deu certo, a gente dá continuidade, vai aprimorando, vai melhorando. Cara, é muito teste lá dentro hoje? Muito. Como assim, por exemplo? Tipo, eu lembro que eles falaram bastante, tipo assim, quando me marcou dessa parte da metrificação, porque assim, eles falaram, o Instagram do Thales é uma referência, e aí quando tem um Instagram que não tá dando retorno, a gente sabe que é aquele que é a dor que a gente tem que mudar, né? Tipo um perfil. Que aí é o Instagram ou é o canal de aquisição. Se a gente for trazer pra nossa realidade, se a gente conseguir medir, tal canal tá vendendo mais e tal canal tá vendendo menos. O que eu posso fazer nesse canal para se inspirar mais naquele, né? Me dá um exemplo assim de que acontece mais do dia a dia lá nesses testes. Esse exemplo do Thales é um. Recentemente a gente testou, porque, como eu falei, ali são vários times comerciais. Então, quando o G4 começou, a gente tinha inclusive um vendedor que vendia só um único produto. Então tinha lá o cara que vendia o gestão estratégica, a mentoria. Se tu entrasse lá e tu falasse com o cara e ele identificasse, tu quisesse um outro produto, ele ia ter que te passar para um outro vendedor, né? É muito estranho isso, é horrível, né, se for pensar na operação. Então, não, hoje é um pouco parecido, porque eu, por exemplo, só posso vender, na verdade, pelo nível que eu tô no nível mais avançado, eu já tenho liberdade para vender tudo. Mas os níveis mais iniciáticos ali, eles só podem vender imersões. Então, a pessoa chegou lá, né? Vamos supor que tu entrou lá para conversar com a gente, só que na conversa eu identifiquei que o teu caso não é um programa presencial, tu precisa, na verdade, de uma ferramenta para o teu time, né? Hoje eu tenho essa liberdade de poder vender, né? Mas os nossos times em tese são separados. Né? Só cada um na sua caixinha. E cada um dentro da sua imersão, né? Então, te respondendo a pergunta ali, isso foi algo recente que a gente... Não, pode comentar aí. Não, é que eu acho que atrapalhava para fazer venda casada, eu acho, né? Sim, fazer, né? Exato, é um potencial, né? Pode vender a imersão e já vendeu o pacote de os skills, né? Sei lá. Exatamente, essa era a tese e que está se comprovando na prática. Então, respondendo a tua pergunta, o que foi feito, assim? Foi montado um time com 2 pessoas, né? Então hoje, só de imersões, a gente tem mais ou menos uns 30 executivos. E foi pegado 2 e foi colocado para esses 2 também poderem vender online. Então, o cara chegava lá para comprar, para saber sobre programas de imersões, enfim. E aí a gente testou, ver se a gente conseguia, além de vender o programa para ele de imersões, às vezes vender algo para o time dele, para a esposa, de online ali, que quando a gente olha a diferença de ticket, né, às vezes é 10 vezes menor, 20 vezes menor. Qual que é o ticket médio hoje do cliente dentro do G4? O ticket médio de imersões a gente fica em torno de 16, mais ou menos. É o que a gente busca como operação, assim. E aí, claro, a gente vê vendedores que têm um ticket um pouco... Né, hoje os melhores vendedores ficam algo em torno de 22, assim. Há meses que chegou a 25. Mas isso é um número bem outlier, assim, bem fora da curva. O que a gente busca como um bom ticket médio na operação é por volta de 16 mil. Então, tipo, tem um ticket médio por vendedor de 16 mil ali, basicamente. Por venda. Então, eu tive uma oportunidade, tu chegou lá, preencheu o formulário, tu falou com o meu pré-vendas, conseguiu marcar uma reunião. Eu te coloquei numa reunião, aquilo ali é uma oportunidade. A gente espera que, na média, né, de compra, né, se tu fechar negócio, seja 16 mil. Bacana. E como é que funcionam as metas lá? Porque a gente vê a comemoração dos times, né? Mas como é que é o dia a dia das metas? Seria interessante também. Bom, a estipulação a gente tem 2 cenários quando a gente fala de metas, né? Hoje a gente pode olhar da ótica de capacidade de time. Então, como que funciona os executivos lá? Hoje a gente tem níveis de 1 a 10. Né? E a pessoa não necessariamente vai entrar no nível 1. Né? Eu, por exemplo, não entrei no nível 1. Pode entrar no nível 2, dificilmente 3 para frente, é bem pouco comum. E conforme tu vai subindo de nível, o que a gente chama a tua meta vai aumentando e o teu OT também, né? Ou seja, o teu variável mais o teu fixo.
Então é um modelo que tu viu lá no... Eu lembro que o Jonathan mostrou bastante, até tem os slides dessa aula. E uma coisa que é legal, assim, hoje a remuneração lá do vendedor, como é que funciona? Ela é mais fixa e menos variável, né? Isso. É 70% hoje fixo e 30% variável se a gente for considerar 100% da meta. Porque no nosso caso lá o céu é o limite, né? Tu pode continuar extrapolando meta, inclusive a gente tem incentivos, né? Quando tu passa de 100%, atinge 120%, tu dá uma acelerada ali, a gente tem um ganho, né? Tu não vai ganhar só 120% do teu variável, na verdade tu vai ganhar 150%, né? Então tu tem 30% ali de ganho só por atingir um marco de 120%. Então a gente vai tendo esses aceleradores, né? Mas até hoje ali nossa remuneração é 70% fixo e 30% variável. Esses 30% são divididos em produtos? Como é que é a divisão disso? Não, atualmente não tem divisão, é venda, não tem... A meta é só faturamento. Receita ali... E aí, mas a gente entra, não é algo que, vamos dizer assim, se tu entrega o resultado que é o faturamento, ninguém vai olhar, ninguém vai ficar muito te enchendo o saco sobre outras questões, vai te ajudar para tu melhorar, porque sempre dá para trazer mais, né? Mas segundo as coisas, outros pontos que a gente sempre olha, ticket médio, conversão, e a conversão a gente olha por canal, por perfil de lead, porque quando a gente, vou dar um exemplo para todo mundo aqui, a gente tem um perfil de lead lá que é o perfil de lead A, é o nosso melhor lead, né? Que é uma faixa de faturamento e um cargo, né? Que no fim do dia é o sócio ou fundador, porque é o tomador de decisão, é o dono da empresa. Então, esse cara, quando ele está ali, não tem que perguntar para, às vezes para a esposa, mas no geral ele não precisa perguntar para mais ninguém se ele vai comprar ou não vai. É uma questão de ele ver valor. Tá mapeado. Veio um dono da empresa com faturamento médio ali que vocês sabem que é o cara que converte, e aquele cara é o nível A que tem que converter, né? Primeira reunião tem que marcar. A conversão dele é muito maior do que as outras, assim, a gente fala algo em torno de 60%, dependendo do canal. Tem, né, eu já fiz meses de 80 e poucos % de conversão nesse perfil de lead, assim. Mas tem o esperado, né, o mínimo. E aí a gente entra nos pontos de, olha, nesse mês tu foi super bem nesse canal aqui, esse perfil de lead aqui acho que tu ficou abaixo do esperado, tanto em receita do que a gente esperava desse perfil de lead por esse canal. Então a gente olha no granular, mas a primeira olhada mesmo é faturamento, cara. Tua meta é o variável, é só no faturamento? É só no faturamento. E aí, como eu estava falando, tem a meta de capacidade, né? Então, hoje a gente tem 30 pessoas lá. E aí, de acordo com o nível, a meta, hipoteticamente aqui, um é 100 mil, outro é 200 mil, outro é 300 mil. Um nível de cada executivo ali dentro. Né? Considerando o nível, né? E aí, somando todas essas metas, que é o que eu estou alinhado, né? A diretoria está alinhada comigo, por exemplo, que eu vou entregar, minha meta é, por exemplo, 300 mil. Então, espera que eu vou entregar isso. Essa é a meta de capacidade que a gente fala, né? Quanto que o meu time é capaz de acordo com o que eu estou alinhado ali que eles vão entregar. Se for um pouco menos, eles estão deixando a desejar. Se for um pouco mais, ótimo, foi além do que a gente esperava. Isso é uma coisa. Ali. Só que tem a meta do BP da empresa. Então, a empresa, quando começa o ano, ela tem as metas mês a mês. Ia te perguntar, é claro as metas para o time inteiro hoje? E se tu puder falar como é que funciona, qual que é a meta hoje de receita do G4? Acho que questão de número é mais sensível, mas é super claro. Inclusive, durante o mês, a gente tem várias TVs no andar todo, né? A gente tem 2.000 metros quadrados de escritório. Então, o cara lá de produto está sabendo como é que está a meta, inclusive, de cada unidade de negócio. A gente vai entregar, e o que é bacana é que a gente faz um acompanhamento com base no histórico, né? A gente olha uma linha mais linear, que seria o ideal. A gente olha uma linha com base nos últimos 3 meses, né? E é claro, daí a gente transpõe isso considerando a meta daquele mês. Então vamos supor, sei lá, a meta é 5 milhões esse mês. Né? A gente pega o histórico e copia aquele gráfico considerando que a gente vai atingir no final do mês 5 milhões. A gente vai vendo dia a dia se a gente está melhor ou pior do que os últimos 3 meses em média. Até para entender isso é bacana, não é vender, mas no G4 mesmo, no Traction, o Jonathan abre o painel de metas que vocês usam é do próprio CRM que tem Sim, o HubSpot. Do próprio HubSpot. E vai mostrando ali a meta clara da operação mesmo do dia, né? E tu vê lá, né, que o mês começa bem devagar, assim, porque as nossas negociações ela tem um tempo médio ali de 8 dias, mais ou menos.
né? Desde que o cara faz a reunião e ele compra. Então, é natural que no começo do mês as coisas começam a fazer reunião, vai desenvolvendo, tu vai alimentando o cliente ali, e aí vai chegando no final do mês, tu tem bastante negociação e a tendência é... Tanto que no último dia a gente, historicamente, faz 20% da meta em um dia. Uma coisa que o Lucas, que é CEO lá, né? O Lucas comentou bastante, que ele batia bastante a tecla com o Jonathan, era que a previsibilidade. Porque basicamente ele falou quase 70% da meta do G4 é batida nos últimos dias. Nos últimos 3, 4 dias ali, né? Na verdade, na última semana, 40% em média. 40%, 45%. Ele tava comentando... É igual a indústria? Não foge igual a indústria. Ele estava comentando que para a gestão isso é horrível, né? Porque tu não tem essa previsibilidade, né? Para a gestão, a pressão, Pro vendedor, gestão emocional do vendedor. Vai dar tributo no começo. Na verdade, as empresas hoje elas tentam de todas as formas encontrar maneiras para te acelerar esse processo na primeira quinzena. Isso que eu ia questionar. É fato que não funciona. Hoje a empresa no qual eu trabalho, nós temos um processo de aceleramento para a primeira quinzena. Ou seja, se ele bater o nível da primeira quinzena, por que a gente resolveu fazer isso? Para trazer mais negócios para esse primeiro período do mês, porque era tudo concentrado no segundo. E a gente conseguiu, de uma certa forma, melhorar isso, mas ainda a última semana é um caos. Como é que vocês fazem daí nesse começo da... O que vocês criaram de incentivo? Nós temos 4 planos de incentivo, que a gente chama de níveis. O nível 1, 2, 3 e 4. O nível 1 ele é 51% da meta até o dia 15. Então você tem até o dia 15 às 23 horas e 59 minutos para colocar esse teu número no sistema. Se você colocou no sistema, e essa meta é por venda, né? Então essa meta, depois de 5 dias, nós vamos validar se essa tua venda ela realmente aprovou crédito, se ela está 100% liberada, e depois de 5 dias esse resultado é liberado. Deu muito certo, porque a gente, de uma certa forma, para alguns vendedores, a gente conseguiu destravar ele, né? E isso, de uma certa forma, também desmistificou aquela ideia de que eu estou numa região maior, eu vendo mais, eu bato a meta, porque a meta de cada um é feita por região e ele tem as mesmas ferramentas que qualquer um tem. E resolveu, em partes, assim, o nosso problema. Mas a última semana, como bem falado, é um caos, né? O dia de ontem nós estávamos lá até às 8 horas, e até o último minuto foi um sofrimento. Mas meta batida. Foi que foi. Boa. É uma coisa bem natural, acho, né, de vendas, assim. Mas a gente também sofre desse mal e cada vez mais a gente está tentando criar mecanismos para conseguir melhorar isso, trazer essa linearidade, né? Obviamente não tem como ser um negócio, uma reta, né? Vai ter um acréscimo no final do mês, é natural. Mas esse mês que passou, inclusive acabou ontem ali, a gente teve... A gente conseguiu, a gente fala lá do MTD, né? O MTD é algo que a empresa espera que a gente atinja o valor acumulado de receita dia a dia, né? Baseado no histórico, a gente olha os 3 últimos meses, projeta isso e projeta com uma certa melhoria. E aí pensando na ideia de, bom, nos últimos 3 meses a gente está fazendo isso, então se a gente melhorar um pouco aqui no começo do mês, a gente vai ter muito mais chance de atingir a meta no final do mês. Quem fica olhando esse número lá o tempo todo é o cara que bota o dinheiro para dentro lá, o diretor Jonathan, por exemplo. O Jonathan e a Mari, mas na verdade todo mundo olha, né? Isso quando a gente faz a daily ali do squad, com o coordenador, a gente está olhando aquilo ali. Então, galera, era pra gente ter vendido como time aqui X mil, né? A gente está X abaixo, X à frente. Eu, como indivíduo, eu olho, né? Eu tenho o meu MTD, então a minha parcelinha ali da meta do todo, né? Quanto que eu deveria ter entregue até aquele dia. E isso é uma ferramenta interessante, porque gera no vendedor um senso de urgência. Porque tu vê, às vezes a boca do jacaré começa a abrir e tu vê, caramba, se eu não começar a vender mais por dia aqui, daqui semana que vem eu vou ter um valor diário para entregar a meta muito maior e... Mas não rola um desincentivo extra para vender com verbo, com desconto no fim do mês? Então, iniciado o sistema, assim? Pagamento à vista, do cliente e tal. Tipo assim, o cliente já sabe, o vendedor sabe que rola uma ajuda. Uma bonificação no final do mês. A gente faz alguns incentivos, assim. Porque supermercado é batata, né? Já deixa no último dia porque ele sabe que ali vem preço. Não, tem, acho, mas cada vez a gente tenta tirar mais isso, né? Porque vicia muito, assim. Chegou no ponto de equilíbrio, tudo vale dali pra frente, né? É isso mesmo, né? Então,
Mas com certeza, assim, acho que é natural. Chega no final do mês, às vezes consegue um descontinho a mais aqui e ali. Só que como a gente começa o mês lá, a gente já tem um número de negociações que a gente consegue trazer algum certo benefício fora do que é o padrão. Tem um número ali que então cada time já tem aquelas cartas, o coordenador que gerencia isso. Então a ideia é que aquilo seja usado em negociações maiores, mais expressivas, né? Então eu vou dar um desconto interessante, um bônus. A gente faz muito evento, então, por exemplo, G4 Day é um evento gigantesco, a gente traz vários nomes, é um dia inteiro, uma experiência animal e o ingresso custa 4.000. Só que a gente consegue agregar na negociação dependendo do valor, né? Então a gente usa esses mecanismos. A gente fazia muito, agora a gente cortou isso, mas levar para gravação de podcast, né? A gente sabe que tem muita gente que gosta dos founders, a gente grava muito podcast. Aí, poxa, imagina tu tá lá, né? E aí é um número bem menor, inclusive, é 3, 4 pessoas só ali podendo presenciar a conversa. Isso tem um valor que depende da pessoa, não tem nem preço, né? Então... Usa bastante essas ferramentas assim, né? E mapeado em cada produto também, né? Tipo, tu tem um grau para isso. Tipo, tu vai levar para um podcast, um cara vai fechar um clube, por exemplo, né? O volume da negociação, ele dita muita coisa. Inclusive, negociações muito expressivas, assim, pacotes que são bem interessantes para a empresa. Às vezes a gente consegue encaixar, inclusive, 1 hora de mentoria dos founders, assim, né? Por exemplo, você quer dizer, então, que, por exemplo, o Thales vai gravar um podcast... Eu posso comprar a minha presença para ver ele gravar isso, é isso? Tu não vai comprar a presença para ele ver ele gravar, tu vai comprar os produtos, eu vou te dar o benefício, né, de tu poder ir lá assistir. Tipo assim, eu não te vendo isso. Não te dou R$1.000 de desconto, mas eu consigo uma cadeirinha lá para ti, né? Então, tô fazendo uma negociação aí para a empresa inteira, tô levando todo o layer de diretoria, estamos negociando aí 8, 10 vagas, uma negociação expressiva. Aí traz teu time aí, vou te colocar para assistir o podcast. Isso converte, né? Mexe com emocional, isso converte pra cara no coração. E é bacana porque é uma exclusividade, né? Não tem acesso. Não é um produto que tem venda, né? Isso converte. Não, e uma coisa que é muito raro, mas essa questão da mentoria deles. Imagina, eles não têm agenda. Cara, tu tirar 15 minutos, cara, é muito difícil. Muito difícil. Os caras não têm agenda. Então eu consegui colocar meia hora para tu conversar com ele, para ele ouvir o teu negócio e te dar um direcionamento. Cara, às vezes o que o cara fala nessa meia hora muda o jogo da empresa, assim. Dá um resultado muito maior, inclusive, do que a... Uma coisa que o Eduardo, a gente conversa muito, o Eduardo aqui, e ele falou, cara, comprei a mentoria do G4, vou pra lá. Daí ele foi, voltou, e uma coisa que ele trouxe marcou, inclusive, eu trabalhei essa tarde aqui, nós estávamos discutindo sobre isso. E aí ele disse, cara, uma coisa que marcou é que o pessoal perguntou, o que vocês vieram fazer aqui, cara? Porque vocês estão investindo R$16.000, muitas vezes você faz uma faculdade e gasta 100, vocês estão gastando 30% da faculdade quase aqui em 3 dias, né? Foi a primeira fala do Jonathan, ele questionava assim, vocês são ligados que não faz sentido você estar aqui, né? O treinamento de vocês deve ser muito ninja realmente para converter, né? Porque não é barato, né, teoricamente. Não é um valor mínimo, né? A nossa realidade de faturamento, de margem. Não é barato para ninguém, né? Eu acho é barato, né? Então, assim, e a gente vê, assim, quem acompanha o G4 vê muito vocês batendo meta, aquela loucurada, e digo, a hora que bate, levanta o computador, faz aquela loucura. E a gente, caramba, bicho, e logicamente que o público de vocês pode ser qualquer pessoa, né? E um pouco diferente do nosso de indústria, que é um pouco mais seleta, é um pouco mais... Mas como é que é o treinamento de vocês para ser ninja nesse aspecto, assim? Quem é que treina vocês, teoricamente? A gente, hoje, né, a gente tem uma pessoa que ela é responsável por desenvolver os vendedores como um todo. Seja em ferramenta, em coisa que ajuda ali no dia a dia, seja em material, né? Porque, por exemplo, se eu, igual eu falei antes, se tu tá conversando comigo e eu tiver... Tu trabalha com indústria, né? Qual que é o segmento? Plástico. Então, eu tô com o Márcio lá da GDM, né, que tá lá hoje, e ele dá um depoimento lá que ele tava com a mesma dor e ele resolveu. Então, te ajuda a convencer, né? Eu tenho a prova social. Então, a gente tem um cara que ele é responsável não só por dar um treinamento ali, os treinamentos dia a dia, mas de trazer esses mecanismos que ajudam a gente a vender, tudo que é ferramenta. Pode ser um depoimento, gravar um depoimento, né, para poder ter mais insumo.
Então a gente tem vários lá por segmento, por dor, tudo isso catalogado para que eu conseguir usar o mais direcionado para o teu caso possível. Para que tu perceba, tu veja que é tu ali também. E aí tu falou da questão do tempo, né? Pô, 3 dias, às vezes tu foi lá, cara, é o dobro desse ticket, inclusive. Cara, vou pagar 10 mil por dia, não faz sentido. Acho que tá em torno de 37 por aí a mentoria, né? 34.900. Cara, 34.900 em tese em 3 dias. A gente tem um acompanhamento de 6 meses, que é individual, com consultor de negócios, então a gente ajuda a implementar. Só que por mais que o G4 Educação, a gente vende resultado, a gente não vende tempo. Então, inclusive o empresário, o gestor, ele não tem 2 anos para ficar no MBA, para quem sabe pegar uma coisa ou outra, gastar 80, 100 mil. Teve uma campanha do G4 que era assim, né? Traga o seu MBA de volta em 3 dias. Faz tempo essa... É uma das primeiras lá no lançamento. Faz uns 3, 2 anos. Mas a ideia é justamente essa, é que tu vai lá, imerso, a gente não vai encher linguiça, é direto ao ponto, ferramental, objetivo, coisa que está no teu dia a dia que vai resolver. Se tu for lá e tu pegar uma ferramenta, aplicar e aumentar em 2% a tua margem ou aumentar em 15% o teu faturamento ao longo do ano, a conta fecha, né? Então... Uma outra pergunta que eu tenho é, por exemplo, você tem 5 anos de vida, né? A G4. O processo de pandemia ajudou vocês a explodir nesse processo? Porque, teoricamente, essa questão de mentoria ela ficou muito mais forte no momento em que todo mundo ficou enclausurado e não conseguia falar com ninguém, vou para a internet, vou comprar isso, compro aquilo. Isso funcionou para vocês também em algum momento ou não relacionado? Num primeiro momento foi caótico, né? Porque nossos programas eram presenciais, então a empresa tinha mais ou menos 1 ano quando isso aconteceu, né? Surgiu em 2019, então em março de 2020 ali a gente estava no primeiro ano de negócio, estava crescendo pra caramba. E aí então travou ali. Imagina, o que a gente vendia era só presencial, a gente não tinha nada preparado para online, coisa do tipo. Mas a empresa pivotou, né, muito ágil ali, eles já, cara, vamos gravar e vamos vender isso online, vamos para o outro lado, a gente não sabe o que vai acontecer, mas vamos fazer o que dá aqui. Então a empresa cresceu um pouco mais no online para poder continuar ali pagando as contas, tendo caixa, geração de caixa. E assim que voltou, e aí explodiu. Por quê? O nosso produto ele é tão interessante que ele ajuda o empresário quando ele está crescendo. Então ele está crescendo, tem a dor de crescimento, que ele precisa de ferramenta nova, de mais pessoas, de aprimorar o negócio. Ou quando ele está num momento difícil, né? Que ele tem que melhorar a performance, porque senão ele não vai ser competitivo no mercado. Então a gente resolve os dois lados. Quando a economia está a milhão, está vendendo, está crescendo, o cara precisa de mais ferramenta. E quando está difícil, ele precisa melhorar, porque senão ele perde para o concorrente. Então, o interessante do nosso produto... E hoje, pegando essa ponte, o que vende mais? Quando ele está perdendo para o concorrente ou quando ele está bem e quer crescer ainda mais? Quando está crescendo. Precisa de ajuda? Precisa de ajuda, exato. E então, ele sabe que... Precisa de orientação. Não necessariamente explodindo, né? Mas assim, está crescendo acima do mercado, né? Porque a ideia, muitos dos nossos produtos é para também trazer estrutura. A gente vê que tem um monte de empresa que cresce, mas não de uma forma sustentável. Então, muitos dos programas são para trazer essa sustentabilidade, para tu organizar a casa, conseguir colocar procedimento ali, começar a trazer ferramenta de gestão, boas práticas mesmo, mas não algo só falado, realmente na operação mesmo, né? Ferramental. Então, acaba ajudando bastante nesse sentido. Eu vou falar um pouquinho só para explicar. Na época da pandemia, eu comprei o G4 Pass para fazer uma coisa que eu achei muito bacana. Foi que quando tu iniciava no G4 Pass, eles te disponibilizavam uma quantidade de cursos, só que ao longo do curso eles foram atualizando os conteúdos. Então, às vezes, o que acontecia? Eles estavam falando em um conteúdo de comercial sobre como atuar no período da pandemia. Lá no final, quando a pandemia já estava passando ali, que eu ainda tinha acesso, eu tinha atualizado todos os vídeos. Eu tinha pago uma vez só e ele já estava falando, tá, como é que eu vou fazer meu negócio crescer agora depois da pandemia? Porque eles foram adicionando aula ao longo do tempo para conseguir manter atualizado. E aí eles fizeram isso no de vendas. Aí quando eles viram que no de vendas o pessoal comentava, por exemplo, muitas dúvidas sobre gatilho mental de venda, como é que eu implanto, eles iam colocando bônus lá dentro.
Por quê? Porque as dúvidas que eles iam colocando gravadas eram as dúvidas que o pessoal, às vezes, numa presencial perguntava e eles respondiam na hora e eles não tinham previsível. Porque as perguntas e as dúvidas que eles têm dos alunos não é previsível. E aí, tipo, tu comprava e ele vinha com 6 módulos. Dos 6 módulos, lá no final, eu tinha pagado por 6, mas eu tinha pagado 12. E isso prendeu muito, tanto que depois eles atualizaram, eu comprei de novo. Né? E eu defendo bastante, eu falo bastante que eu quero levar os gestores para lá e tudo mais, para ter o crescimento, porque o online, às vezes, para uma empresa que não tem a cultura da educação, no módulo do G4, porque é muito avançado, e eu falo bastante do tipo assim, ó, o que o G4 está falando é o que eles estão vendo lá nos Estados Unidos, que vai chegar no MBA aqui daqui 15, 20 anos. Então, por exemplo, ele está indo ali fazer, por exemplo, uma pós-graduação no Unibac. O que ele está vendo? O cara que escreveu um livro lá de 1960, que é uma base, mas ele não está com aquele conteúdo adaptado para 2022, pensando em 2028. O cara do G4, não, ele vai trazer o quê? Ele vai trazer o dono da... A prática das grandes multinacionais rapidamente, né? Ele vai trazer o dono da CIMED falando como é que ele aplica na área, o que ele aplica de venda, o que ele acredita, como é que ele vai e faz a visita na farmácia, o cara vai lá dar o depoimento dele e ele defende, tu vê a filosofia do que ele está aplicando na empresa dele, que é muito diferente. Porque às vezes aquele livro ele vai te dizer, a cultura como estratégia no café da manhã, o livro está te dizendo aquilo, mas até tu associar o que é aquilo, do tipo assim, o que tu tolera, o que tu não tolera, e eles explicam muito a prática, eles dão exemplo, de acontecia isso, acontecia aquilo. Isso eu tô falando só no online. No presencial, assim, dá pra ver que o nível, quando o pessoal comenta, quem vai e tal, o pessoal apresenta, é totalmente diferente. Acho que é um nível, assim, que sobe muito mais a régua. Mas a forma como eles atualizam para manter o cliente desenvolvido no que eles defendem de filosofia é muito boa. Assim, dá pra ver que o que eles falam na prática entrega, sabe? Nos tópicos. E até complementando o que tá falando aí, o produto ele se atualiza até o presencial mesmo. Às vezes tu foi numa turma, daqui 2, 3 turmas já tem um tópico diferente na aula, porque a gente está, por exemplo, né, talvez você já tenha ouvido falar de OKRs, né, gestão por OKRs. Né, o G4 cresceu usando esse modelo, mas nesse ano os gestores, a liderança começaram a estudar NCTs, que é uma outra forma de dar um direcionamento do que vai ser trabalhado naquele ano, e implementaram. Então, a gente levou NCTs agora para os alunos, porque viu que faz mais sentido em dado momento da empresa. Então, né, no ano passado para cá, a gente leva os dois, a gente mostra os dois, mas a gente já levou mais uma ferramenta de direcionamento, de planejamento estratégico, para poder dar um norte, né, para os alunos. Então, a gente está sempre reinventando. Tu ia fazer uma pergunta? Não, até curiosidade, mas eu fiz quando tu falou o preço, eu fui pensando uma coisa. Porque quando eu fiz a mentoria, já faz um ano e... vai fazer 2 anos. E, pagou barato. Paguei barato. É isso que eu ia falar. E aí eu fiquei pensando nisso, assim, porra, eu não sabia que preço que tava, né? E aí a gente fica pensando, o mercado é de um tamanho, né? O mercado também é tão grande, mas a gente já vê que tem outros produtos, né? Que vão ficando... que tem um mercado maior, vamos falar assim. E até o software mesmo aí infinito. O negócio infinito, Aí a minha pergunta é isso, assim, é uma empresa que está crescendo pra caramba, né? Não sei quanto, que ritmo. Mas assim, que produto que cresce mais hoje? Ou se, tipo assim, a imersão por ser o mais caro, eu até acho que é o mais caro, deve ser o clube, né? Mas assim, se tem um que já está saturando, um ritmo mais lento, e tem outros que estão explodindo, assim, sabe? Pra onde é que vai isso, né? Daqui 5 anos aí, o que vai ser o G4, assim, Acho que, como empresa, o que está no drive da empresa é criando mais soluções. Então, hoje a gente tem toda uma escada de valor, né? Então, lá atrás, quando começou, era só esse produto, que naquela época, quando lançaram, era 12 mil, muito barato. Até essa semana que passou, eu falei com uma mulher que era turma 4, que ela pagou 12 mil. Tudo aumentou, né? Sim. Mas o nível do produto, enfim, também, né? E aí tem uma escada de valor, então o cliente ele chega e a gente consegue, ele vai se desenvolvendo, ele consegue evoluir. Então o Du fez a Traction. Talvez daqui um ano e pouco, a empresa dele vai estar em outro patamar, ele vai precisar de uma coisa mais pensando no médio prazo. E aí talvez gestão e estratégia vai fazer sentido para ele. Então já vai para um outro passo. Né? Depois a gente tem hoje o G4 Scale, que é um programa que a gente ficou 1 ano rodando ele só dando acesso, né, só permitindo que comprassem alunos.
Então, os clientes eles iam nas imersões e lá a gente apresentava esse produto e eles poderiam comprar, né, se quisessem, que é um produto de educação mais continuada, que trabalha 3 pilares, né? A gente trabalha geração de negócio, um apoio na tomada de decisão e a educação. Então a gente trabalha esses 3 pilares e ele é um produto exclusivo para sócios e fundadores, né? Não tem layer de gestão, não tem nada, é só sócios e fundadores. Então é um produto que tem um ticket, inclusive, uns 50% maior ali do que o Imersão em Mentoria e Gestão de Estratégia, né? Então é um 52, só que tu paga por um ano todo. Então a gente vai escalando, depois tem o Club, que é 200 mil. Então a empresa ela vai criando produtos para agregar. Obviamente que satura um pouco, né, até por conta dos mentores. Então, por que a gente sobe o preço drasticamente no Gestão Estratégica? Porque Thales, Alfredo e Nardon são 3 caras e a agenda deles é cada vez mais difícil, cada vez eles estão mais inteligentes, mais sabedoria, vale mais ainda o valor deles. Então a gente vai selecionando, vai tornando algo exclusivo, né? Só que a gente tenta ainda aumentar um pouquinho a quantidade de turmas. Não dá para fazer muito mais do que 2 ou 3 no mês, né? Então hoje a média de gestão e estratégia é 2, mais ou menos 3, depende do mês. Mas é isso, não tem como fazer 6, por exemplo. O faturamento hoje é de imersão, hein? Sim. Quando a gente fala como empresa é o maior, representa... Esse mês, por exemplo, representou algo em torno de 70%, mais ou menos, do faturamento da companhia. E quando a gente olha dentro de imersões, mais ou menos 45% é de gestão e estratégia. Então, a maior parte do crescimento veio de aumento de preço do negócio. É uma alavanca de crescimento da empresa. E como, querendo ou não, os founders fazem sentido para o crescimento do produto, mais do que a gestão também, né? Eu ia perguntar isso, qual o peso, né, dos founders na velocidade, né, do negócio, do crescimento, que seria para uma indústria, uma marca, né, que nos auxilia a dar essa alavancagem, né? Mas com certeza os founders fazem diferença, né? Não mexe em dúvida. Fazem. Então, Só que daí também, se tu for olhar para uma outra ótica, hoje... Se sustenta sozinho, sem ferramenta. Só que daí se tu for olhar para uma outra ótica, olhando o faturamento todo da empresa, o que está envolvendo os founders é algo em torno de 20% a 30%, né? Então... Eles começam, talvez, mostram e depois acham uma forma de ganhar com isso, né? No primeiro momento foi o que eles criaram, mas claro, é nítido que não é sustentável no longo prazo, né? Até porque se depois, sei lá, quiser vender a empresa, resolve, né? não dá pra... Não resolve, né? Hoje no G4, aqui ó, a gente tem mais indústria, né? Mas se tu tiver, no G4, tantos por cento é varejo, tantos por cento é indústria. Tu tem os clientes hoje da G4. 10% é a indústria, exatamente. 10%? E qual Quais os principais produtos da indústria? Tu diz de quais segmentos de indústria? A gente recebe muito indústria de plástico, de farmacêutico também tem, indústria moveleira, assim, é bem geral, assim. Maior segmento. Qual é o maior segmento hoje? De dentro da indústria, Não, de cliente. De cliente do G4. tá, entre 10% tá a indústria, agro, por incrível que pareça, 10% também agro, e aí a gente tem o varejo também, 10%. 9% é o varejo. Então a gente tem aí 10 indústria e agro e 9% o varejo. A gente mapeia isso, inclusive, né? Na apresentação nova agora do deck ali, tem todos, né, da fatia, dos 100% ali, quais que são os principais. Mas é engraçado, né? Porque a indústria é bem forte. É bem distribuído então, na verdade. O que mais tem 10%. É bem variado. Porque o segmento não influencia tanto. É claro que quando a gente olha para o agro, a gente pode olhar de 2 formas, né? Com certeza ele tem muito menos ferramenta aplicada, é muito mais difícil ele aplicar, só que também tem muito mais oportunidade, né? Se tu for ver. Qualquer coisa que ele aplica lá, o cara explode. Né? Então, quanto pior for a empresa, mais oportunidade de melhoria tem. Né? O segmento, enfim. Então... Uma coisa que era legal também, quando a gente estava lá na sede tomando um café lá e a gente estava conversando, e aí tu me comentou que basicamente, ali dentro do G4, até por estar ali em São Paulo, muito da galera que está ali é de fora, né? Eu lembro que a gente conversou com um cara lá que era de Manaus, eu acho que, né? Uhum. Então, tu comentou, acho que foi o primeiro ponto até sobre cultura, mas
muito da galera que tá ali já vem com ambição porque veio de fora buscando algo, né? Tipo, tu foi daqui de Braço do Norte pra lá, né? Então, galera que chega ali já tem um pouco desse sangue no olho porque tá fora da zona de conforto já naturalmente, né? Já tá ali. É muita realidade disso lá na maioria? O pessoal é mais de fora mesmo? Sim, eu diria que principalmente comercial, né? Falando mais do comercial, o resto da empresa talvez tenha um pouco mais de São Paulo, porque quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala de produto, essas coisas, é mais natural que a mão de obra seja de São Paulo. Mas comercial é algo em torno de 90% fora. De fora. Que aí o Brasil todo, 10%. A galera do... E assim, no meu time um é de Caruaru, lá do Nordeste, o outro é de Brasília, o meu gestor é de Brasília, tem um paulista, tem eu que sou de Santa Catarina. Os founders estão por lá com frequência? Sim, muito. Principalmente agora que a gente mudou para um novo escritório, direto. Hoje em dia eles estão direto lá. Inclusive eles ajudam muito também, às vezes dá uma forcinha nas vendas, mais no final do mês. Então eles estão sempre lá também dando os recados. Faz presença VIP. Faz a presença VIP. Eles mandam uns vídeos lá, às vezes a pessoa é fã e tal, a pessoa quer falar. Ontem mesmo, um cara que era fãzaço, estava negociando com ele lá, eu consegui, ele negociou com o Thales, por exemplo. O Thales estava lá, daí o cara queria falar com ele de tudo quanto é jeito. Aí o Thales estava tranquilo na sala dele. Falei, cara. No vídeo que eu faço um pix. Meia horinha de mentoria aí. Mas eles estão lá com bastante frequência, assim. Bacana. Eu vi aquele dia que a gente tava lá e, tipo, depois os mentores eram o João Vitor, a galera, o Jonathan, então, tipo, o Jonathan era o mentor no outro dia, ele tava lá na mesa, a gente conversando lá na frente dele e ele na função, né? Mas os mentores trabalham ali basicamente na operação, os que são dali, né? Estão ali no dia a dia, né? Mas os founders estão com frequência lá, então. Sim. E como é que foi o teu processo para ir para lá? Cara, isso foi uma coisa muito louca, assim, porque eu já conheci o G4 desde o princípio, né? Acho que tu sabe, eu tive uma empresa quando eu estava na faculdade, tava os dois em paralelo ali, então sempre gostei muito de empreender, sempre gostei muito de negócios, sempre fui fissurado em podcast, então eu consumia muito conteúdo do G4. Tu é engenheiro, né? Só pra lembrar. Sou engenheiro, e aí, por já conhecer a marca desde os primórdios, eu tive um amigo que foi da turma 1 ou 2, o João Loffler de Tubarão. E desde lá eu já conheci o G4, sempre acompanhei, sempre gostei, sempre me identifiquei muito com a cultura. Quando eu trabalhava aqui na região, eu trabalhava com vendas. Só que eu sentia que, até eu falei na entrevista, né, modéstia à parte, eu falei, aqui ser o melhor na Série C, vamos dizer assim, é fácil. Né? Eu quero ver ser o melhor na Série A. Né? E lá, de certa forma, é a Série A, assim, o pessoal é muito bom, muito treinado, então é difícil, né? E aí eu queria algo mais, eu queria aprender, eu queria estar perto dos melhores, eu queria trabalhar com coisas relacionadas a negócio, assim, porque eu sempre gostei de ouvir, de entender o modelo de negócio das pessoas, saber como que a empresa funciona, né? Eu sempre fui muito fascinado por esse mundo do empreendedorismo, então meu processo foi muito disso, de eu acompanhar, de eu ver a cultura, de eu querer crescer, de eu querer buscar algo mais e estar um pouco insatisfeito com o que eu tinha acesso na região aqui. Claro, foi importante minha trajetória, até trabalhei um pouco na indústria, na Copobras, eu fiz um ano ali de estágio na parte de engenharia. Mas enfim, eu sentia que eu queria algo mais e em um dado momento eu estava bem insatisfeito. Daí eu comecei a olhar lá no LinkedIn as vagas, eu queria mudar um pouco de área, eu estava vendo se eu ia para... Tinha lá analista de negócios, consultor de negócios, que é o cara que faz o acompanhamento, enfim, mas eu vi que o calibre da vaga, a experiência que tinha que ter não dava para mim, não fazia sentido. Mas a experiência da parte de vendas era mais ou menos o que eles tinham como pré-requisito. E aí eu falei, vou me inscrever para ver. E fui fazer uma entrevista, fui avançando. Quando eu fiz a primeira entrevista, terminei, é o que eu falei para minha irmã só. Falei, estou fazendo entrevista do G4. O que é isso? Não sei o que. Uma empresa lá de São Paulo, é assim, assado. Aí avancei. Questão de 2 semanas, assim, eles já tinham me fizeram uma proposta. Daí eu falei, esse valor não faz sentido para mim e tal, não dá. Mas tenho muito interesse. Daí deu mais uma namorada ali, vieram com uma outra proposta. Falei, agora isso aí faz sentido. Aí que eu contei para todo mundo, tô indo para São Paulo. Foi questão, assim, de... um mês que eu falei, vou olhar a vaga, e eu tinha tomado a decisão, assim.
Faz 1 ano, praticamente. Então, Tá em que nível já? tô no 3 e, o que tudo indica, eu vou pro 4 agora. Queria lá até explicando, né, como é que funciona. Do nível 1 ao 4, a gente faz uma avaliação trimestral. Então, os pré-requisitos para fazer essa avaliação, se faz sentido ter uma promoção, é tu bater as metas. Então, tu não precisa entregar todos os meses 100%, mas tu tem que entregar o 300% no trimestre. Depois fala sobre as red flags ali. Exato. E até já entrando nesse ponto, lá a gente tem um sistema de flags, né, de bandeiras. Então tem a bandeira vermelha e a bandeira amarela. A bandeira vermelha é quando o vendedor ele atinge menos de 50% da meta no mês. Então o cara precisava vender 300, vendeu 150. Cara, ele ficou com uma bandeira vermelha. Se no próximo mês ele não atingir 85% da meta, ele está demitido. Não tem conversa, não tem... Pode ser por R$1.000. Não tem conversa, assim. Só que... 2 meses é isso? Um mês ruim, o outro tem que ser médio. É porque 50% é um mês muito ruim. O cara tem que fazer força tem que ser muito ruim. E como já tem um processo de qualificação de entrada ali muito forte, é muito difícil. Já tem uma entrada. O cara que quer no colo dele... Já tem um pré, né? O cara já entra meio alinhado, tem bastante treinamento. A gente tem um processo de... Tubarão, né? Tipo, já foi contratado, o processo de contratação já é os melhores que querem estar ali, né? E aí já vem um lead qualificado, então o mínimo E a gente tem um processo de onboarding. Então. Tem um processo de rampagem, né? Então ele passa 3 meses que a meta dele vai ali 25%, depois 50%, 75%, aí ele entra no 100% e aí começa a valer essas flags. Então é difícil, o 50% é difícil, o 70% ali... Mas é um recado, né? Mas o cara tem que estar, ou ele já está pensando em sair, ou ele está com algum negócio pessoal muito forte, assim, que está influenciando, é muito difícil, assim. Mas o 70% já é mais ou menos plausível. Não é comum, mas acontece às vezes, principalmente nível mais alto, né? Porque nível mais alto, tem que extrair muita receita, não dá para perder um lead A, assim, o lead A é caixa, é o pênalti, né? Tu perder o pênalti sendo bom, não pode. Então tem essa questão. Então como que funciona? Se o cara toma a red flag 50% ali, no próximo mês ele tem que atingir 85%. Não atingiu, tá fora, ponto. Se ele atingiu a yellow flag, a bandeira amarela, que é 70%, então ele atingiu menos de 70%, ele tem no próximo mês mais uma chance, né? Então ele tem que atingir no mínimo 85%, se ele atingiu mais, ele sai da bandeira. Se ele atingiu menos de 85%, aí ele entra em red flag, que é mais uma chance no terceiro mês. Né? Então por mais que pareça muito, assim, aterrorizante, na prática teve 2 ou 3, 4 pessoas que foram demitidas por performance ao longo dos anos. A gente já teve mais de 100 executivos, então 2, 3% ali que tem isso. A galera é tudo presencial, né? Uma coisa que o Thales não abre mão também, a galera dos fundadores não abre mão. Né? Oi? 100%. Até tu falou no começo, a gente acabou não entrando muito na rotina, assim, mas o pessoal... São Paulo, a gente chega um pouco mais tarde ali, mas a gente, por volta das 8h30, mais ou menos. Eu gosto de chegar um pouco mais cedo, mas a galera chega umas 8h30, 8h40. Nosso primeiro compromisso é a dele, 9 horas da manhã, então das 9 às 9h30 é uma reunião do nosso squad, então é o coordenador com as 7 pessoas para a gente bater o dia, o que tem de negociação, como que tá, se atualizar, entender como é que tá a projeção da empresa, o que tem que fazer na semana. Bater o pipe ali, né? E aí cada um segue pro dia. O pessoal daí geralmente... Mais começo de mês vai ali por umas 7 horas, vai para casa, aí final de mês vai avançando um pouquinho mais. O Jonathan usou muito uma comparação no dia que é meio que ele trabalhou como gestor, ele trabalhou como executivo na Conta Azul. Ele trabalhou mas ele trabalhou também na outra aqui, no RD, né? Na RD Station. Trabalhou como executivo na RD e na Conta Azul. Ele trouxe os comparativos dele e falou, o G4 é meio que um lobo de Wall Street, é a pegada ali, né? Tem uma cultura bem forte, assim, e o engraçado é que é prazeroso, assim, é divertido. Tem gente que olha assim, nossa, a gente trabalha até tarde e tal, mas a gente se diverte trabalhando, assim. É legal, a empresa tem um ambiente muito bom, dá a ferramenta, dá a estrutura, então a mesa, o ambiente, assim, é tudo mais agradável, tem uma energia boa. A galera é CLT, PJ, como é que é? PJ, comercial. Mas a grande parte da empresa é CLT, mas a parte comercial... mais PJ, né? Por conta da remuneração e tal.
Bacana. Eu acho que a dor, falando em dor, a maior dor é o quê? O pessoal já quer, o que eu faço para vender mais? As dores que vocês escutam lá de plano, porque a gente vê o seguinte também, né? A gente fala que vê na região nossa a consultoria presencial, né? Porque mais tem, né? Consultoria seja financeira, comercial, o cara vem, fica na tua empresa, levanta os números todos, independente do negócio, aqui tu vai por aqui, depois faz por ali, isso presencial. Então lá é uma consultoria teoricamente online, se for o caso ou não, por pessoas que a princípio tu teve uma experiência na prática de comercial. O time todo, eles não têm talvez não tiveram essa vivência na prática. Como é que eles vão ensinar, né? Claro, tem as ferramentas, a dar esse caminho, né? Acho que esse é um desafio também, né? O pessoal te liga de uma empresa, Thiago, me dá aqui, eu tô com uma dor aqui, que a minha marca tá caindo, minha venda tá caindo. Aí vocês precisam usar as ferramentas para passar isso, é um desafio isso, né? Tu diz de eu entender qual que é a dor do teu negócio? De entender e de traçar uma estratégia, não ter vivido, não tido toda a experiência na prática de um consultor. E, geralmente um consultor é quem vem, o cara já viveu, sei lá, 30 anos, mas também não se atualizou, o cara fazia isso lá atrás, tentou implantar e a indústria lá de trás. É um cara do mercado, né? Tipo, então imagina. É um desafio, pessoas novas ensinando a gestão, né, para empresários, para gerentes que estão na prática no dia a dia, né? Na verdade, o nosso papel lá não é ensinar, né? Embora eu consiga dar insights ali, porque a gente, primeiro, os vendedores eles fazem todos os programas presenciais, né? Então a gente aprende o que é ensinado, tanto para conseguir te dar, porque assim, né? Não é lógico 34 mil em 3 dias. Se tu não for lá para ver quais que são as dores dos clientes que estão lá e quanto que um insight muda o jogo, dando um exemplo do Rogério da Restitui, que acho que é o que estava lá que a gente estava conversando. Ele estava faturando, não estava, na verdade, recolhendo um imposto ali, ele é uma empresa de logística, atende a nível nacional. Cara, um insight lá da aula do Alfredo, o cara botou 800 e poucos mil no bolso. Cara, isso eu estou fazendo errado. Mandou mensagem para a contabilidade, realmente não faz desse jeito. Mudou o processo. Pensa, todos os mentores, eles têm um time tracking forte, assim, né? Tipo, o cara que estava falando sobre contratação lá, esqueci o nome. Não, que estava do Marcelo Toledo. O Toledo. O cara que estava falando sobre contratação era o cara que botava a gente para dentro todo dia no Nubank, né? Tipo, contratar o time de produto. O cara contratava 30 pessoas por mês. Então, e aí te respondendo, o nosso papel lá, é claro, a gente consegue dar insights, na própria reunião ali tu já vai ter alguns insights, coisas que tu pode depois aprofundar e implementar, mas o nosso papel é mais eu identificar a tua dor e fazer a conexão com o produto. Então, eu sei o que o produto resolve. Eu sei a maturidade que tu precisa para estar em cada lugar, qual que é o ponto, né? Claro, vai depender da pessoa também se abrir e falar, né? Mas a ideia é que eu consiga investigar ali, entender e eu conectar. Quem vai te ensinar e resolver a tua solução ali é o mentor, né? É ele que tem o preparo, ele que tem a vivência, ele que tem a experiência, ele que tem um resultado que comprova que ele faz sentido ele te ensinar. Então, a ideia é que na imersão é que de fato tu aprenda. Mas a gente é muito treinado para eu conseguir identificar ali. E assim, como a gente conversa o dia inteiro com o empresário, nossa, eu vou aprendendo muito, muito, muito. E assim, de maneira geral, não vou falar por todos, mas a grande maioria é muito interessada em negócio. Então, tá todo o tempo consumindo, aprendendo ferramenta, o pessoal é meio viciado mesmo nessa questão. Com ferramentas também? Tu diz nos programas? Sim. Tu viu lá, por exemplo, tem uma ferramenta lá de framework para canal de aquisição. Qual que é o canal de aquisição mais adequado para minha empresa, para o meu produto, né, para minha maturidade? Será que eu vou investir o meu dinheiro botando em marketing no Instagram, no Facebook, no Google, outdoor, evento? Né? Até a parte de, por exemplo, qual que é o CRM que mais se encaixa no meu negócio? Os caras param, os mentores, né? Aí entram os mentores e aí eles até mostram, tipo, eu vi a operação como se eu fosse um executivo do CRM do HubSpot dentro do G4. Então ele vai mostrando, comparativo assim, para cá funciona bem, mas já usamos tal e foi uma merda. Já usamos tal e não funcionou. Então eles fazem muito disso.
Ou tipo contratação, tem uma ferramenta que a gente usa aqui que é um teste, começou a usar um teste de personalidade, que foi o Toledo que comentou. Ó, tipo, ele joga na prática assim, ó, experiência de quem contratou quase 1000 pessoas no Nubank. Ele assim, ó, não contrata se acontecer isso, não contrata se acontecer aquilo, faz um teste antes, faz um teste prático. Então, os caras falam muito disso daí. Aí tu levanta a mão e pergunta, tá, e se for acontecer isso? Ele vai dar a opinião dele. Do cara que tem vivência, né? Tu falou do CRM, né? Eles mostram lá, né? O Pipe Drive, uma empresa que está mais começando, é uma ferramenta muito boa para a parte de vendas. Depois, dependendo da maturidade, se tu quiser olhar um pouco mais os números, ter mais previsibilidade, querer dar um próximo passo, né? Talvez o HubSpot, que é o que a gente usa hoje. Aí, dependendo da empresa, o Salesforce, né? Só que, cara, Salesforce é super complexo, qualquer coisa que vai mudar é uma engenhoca, né? Tem que chamar os caras, Depende, a empresa acaba onerando, né? Quando eu voltei de lá, a gente mudou aqui o sistema de comunicação. A gente usava o WhatsApp, por exemplo, internamente. Primeira coisa, Slack. A gente botou pro Discord, porque o Slack ainda tava num preço mais caro, assim. Acabou usando pro Discord, sabe? Então, tipo, tudo eles dizem. Eu tô assim, tu não associa, mas assim, por que pode dar merda? Então eles vão dizer, ó, já aconteceu isso. E vai dar na tua empresa também. E esse é um ponto. Às vezes tem várias empresas que usam o WhatsApp. Primeiro, tu perde a informação, o funcionário saiu, ele leva o número, leva a informação. Segundo, ele entra no WhatsApp e ele responde o profissional ali, mas ele já fala com a mãe, com a tia, olha o grupo. Então, várias coisas, né, que se perde e muita coisa que não é possível. Imagina lá a gente usa o Slack, né, a gente consegue criar vários canais. Então, eu tenho lá um canal que é imersões e experiência do cliente. Então, sempre que um aluno decide a turma, eu mando lá. Todo mundo consegue ver o que está acontecendo. Né? Então, a pessoa ela pode entrar, tem canais que são públicos, tem canais que são privados, né? Mas os públicos, qualquer um pode entrar e pode saber o que está acontecendo. Né? E a gente tem os canais que é a comunicação para a empresa inteira, tem os canais que é só para a comunicação fechada do comercial, aberta do comercial, então quem quiser saber informação mais pública do comercial pode entrar. Então, a comunicação, isso é uma ferramenta que às vezes as pessoas acham que não ajuda tanto. Dá para fazer pelo WhatsApp e tal. Muda o jogo, melhora muito. Muito embora é uma ferramenta que para a indústria, o nosso modelo de negócio aqui é muito pouco usado ainda, porque o nosso modelo de negócio é diferente. Né? O nosso vendedor não está dentro do uma mas esse é um ponto bacana que foi falado lá, daí foi falado, mas o meu cliente... Hoje você vai falar em CRM para as indústrias, o que é isso? Hoje as empresas estão começando a adotar o Omnichannel, que é você juntar os canais de onde vem, né? O WhatsApp de todo mundo em uma tela só, para poder controlar, porque de fato o WhatsApp é onde vem tudo hoje ainda. A gente tem uma ferramenta, a gente implantou o CRM há aproximadamente uns 9 meses, e até hoje a gente não conseguiu rodar ainda da forma que deveria. Mas ele traz um resultado bem bacana. Mas um ponto legal que eu lembro que foi o Jonathan que falou, não, foi o Riedo, o Lucas que falou. Ele falou assim, dentro da comunicação é o Slack. A empresa, dentro da empresa, fala do Slack. Daí um cara questionou assim, mas o meu cliente está no WhatsApp, como é que eu vou pedir para ele entrar no Slack, para falar com o meu vendedor no Slack? Ele falou, não, tu tem que ir onde o cliente está. Se o cliente está no WhatsApp, tu vai ter que usar o WhatsApp, pronto. Mas dentro da empresa a gente usa o Slack, né? Isso aí é um ponto importante. A comunicação externa, cara, onde o cliente quiser falar pro sinal de fumaça, vamos falar, não tem problema nenhum. Mas internamente, eu não vou te mandar mensagem pro meu coordenador, pro meu gestor, pro diretor, no particular no WhatsApp ali. Ou criar um grupo do comercial no WhatsApp. Não faz muito sentido. E lá vocês usam o número pessoal de vocês, né? Sim. O PJ também, né? Você usa o PJ também dá isso. Mas tem a opção, assim, quando chega, eles vejam se tu quer um celular e um número. Mas daí eu preferi não... rastreado lá no CRM? Eu registro tudo. Eu tenho que registrar tudo. Então, eu falo pelo WhatsApp e eu tenho que registrar no CRM que foi conversado. E as ligações, tudo por dentro do CRM. Isso aí é uma coisa interessante que daí, como eu falei no começo, o meu diretor, o mestre, o guia, é o CRM. Tá lá, é a prova. Não tá, paciência. Mas isso é da cultura, que tipo assim, é algo que tá lá, o padrão e todo mundo que entra já segue, ou tu nota que quando alguém entra lá, às vezes fica perdido e vem muito a gestão em cima e dizer, tem que ser assim? Sim. É regra, não existe meia conversa. Não existe querer preencher o CRM, não existe, atrapalha meu trabalho. Enfim, se tu não quiser se adequar, tudo bem, tem outras empresas que aceitam não se adequar, o G4 não, é o jogo. E é engraçado, porque às vezes
são poucas pessoas que têm resistência, às vezes é um processo ou outro que acaba trazendo bastante coisa, muita demanda para o vendedor ali, mas depois que ele pega a prática, ele vê que aquilo melhora, né? Então, no fim do dia é para ajudar, né? A empresa não está fazendo... claro, tem a questão da segurança da empresa, para ela não ficar na mão de nenhum vendedor, por exemplo, ou de gestor, enfim, mas também é para ajudar na venda, né? De conseguir ter mais gestão. É ferramenta, né? Então, uma coisa que eu vejo que mudou muito a minha cabeça é a questão da gestão do pipeline. Na imersão de sales, o Hélio fala muito sobre o que mais atrapalha o vendedor a vender é a poeira no pipeline. É aquele cara que não vai comprar, que fica te alugando e não sei o quê, e a negociação se estende, e aí tu fica demandando energia naquilo ali e tu não tira da frente. Então, cara, às vezes tem que jogar pro lado, falar, esquece esse cara, eu vou focar no que vai comprar, tá perdido, a pessoa fica meio apegada, né? O cara lead bom, cara, a gente tá negociando uma coisa grande, etc, mas às vezes tu fazer 4, 5 negociações menores que vão dar aquele volume faz muito mais sentido. Então, o CRM, por exemplo, ele ajuda muito nisso, né? De tu conseguir ter essa clareza, de tu ver quanto tempo que aquilo tá no teu pipeline, se ele tá evoluindo, né? Se ele foi do 20% para 50%, se tem uma pretensão para ir para 70% de fechamento. Mas como é que mede essa chance de fechar? Lá a gente usa meio que umas diretrizes, assim, né? Basicamente, por mais que pareça que o cara falou, vou fechar, tá fechado, não tá, né? Porque às vezes vai acontecer alguma coisa no meio caminho, ele muda de ideia, vai tentar pagar, não dá, né? Não passa o cartão, enfim, tudo pode acontecer. Então, em tese, os 70% pra gente é aquele cara que falou, vamos fechar, ele tá com o link de pagamento, o financeiro dele tá pagando. Ou ele tava assim, cara, não, a gente tá fechado, vamos falar na quarta-feira, que é o dia que eu vou conversar contigo e aí tu vai me passar as coisas ali pra gente poder bater o martelo, mas tá fechado. O vendedor tem que ter a sagacidade, o feeling ali também de ver se realmente faz sentido aquilo que ele tá falando pra validar, mas geralmente se não tá algo... Não, tá fechado, manda o link, é 50%. E aí 20% é aquele cara que é frio. Tem muita coisa para rolar, ele vai ver com não sei quem, não se convenceu muito do produto, precisa analisar. Então a gente dá a gente balanceia dessa forma para dar um pouco de clareza onde que eu vou focar o meu esforço e dar previsibilidade para a empresa, né? Então quando a gente vai se aproximando do final do mês, os gestores eles ficam muito mais atentos nos 50%, 70% para poder fazer a bola entrar. É aquilo que vai pagar a conta, aquilo que vai fazer a meta ser batida. Então, dificilmente vai dar tempo de aquecer o cara de 20 até chegar no momento de compra, né? Então, a gente faz essa gestão do pipeline. Quer mostrar um pouquinho dos números, metas, o que é o G4, assim, de maneira geral, rodar aí e depois compartilhar algumas outras coisas? Aí eu vou abrir pro pessoal depois fazendo pergunta aí. Tu dizem Hoje tem a BREG, eu acho, do G4. Tá. Falar, né? A nossa meta, né, a BREG é a meta audaciosa da empresa como um todo, é a mente mestra, é a estrela guia que a gente olha, que é gerar 1 milhão de novos empregos até 2030, né, através dos alunos, né. Em maio desse ano a gente bateu o marco de 350 mil, então uma vez que o Edu foi lá, ele falou pra gente que ele tinha 17 colaboradores, daqui um ano a gente vai fazer uma pesquisa e vai entender quantos que ele tem, ele está com 30, com 40, a gente vai mapeando isso para a gente conseguir mensurar esse 1 milhão de novos empregos, né? Então isso é a mente mestre, assim. Mas enfim, em termos de número ali, o G4 é 450 colaboradores hoje, né? A gente vem crescendo em média, vou dizer, do ano passado para cá, aproximadamente 100%, né? E é uma empresa já de centenas de milhões, então é um crescimento bem expressivo, mas no início assim, a gente triplicava, quadruplicava, quintuplicava ano a ano, assim. A empresa cresce muito e muito rápido e o engraçado, foi investido 40 mil para fazer o primeiro programa e depois daquilo ali nem R$1 a mais de investimento. Tudo bootstrap, né? Só o caixa pagando o financiamento, o crescimento. Bacana. É uma coisa que eles têm bastante orgulho é que não tem nenhum capital externo na companhia. Exatamente, não tem nenhum investimento. Foi 40 mil e o lucro foi financiando o crescimento. Os números hoje de tipo o faturamento médio do ano passado foi aberto, alguma coisa assim? 132 ano passado. Anual. Anual. Dá para dizer que o
cenário macro ruim faz o pessoal buscar profissionalização? Difícil? Faz. Faz, né? Faz. Faz sentido isso, né? Faz. Eu falei ali antes, né? O produto ele se encaixa nos dois cenários. O cara quer crescer, ele compra, o cara tá argolado, tá sentindo, tá com medo da crise. Até em especial o gestão e estratégia, porque o gestão e estratégia ele tem 50% de aulas, né? Então a gente traz ali 1 dia e meio só de conteúdo, de boas práticas, a gente ensina muita coisa para dar a visão para o empresário, para o gestor, mas os outros 50% é mentoria. Então, por exemplo, eu já estive numa turma, o cara tinha investido em uma escola, né? Tem várias unidades a nível regional lá do Nordeste, faturava também algumas centenas de milhões, assim, e o cara tinha botado toda a grana dele para captar clientes pelo online. Ele achou que era, não, vou no online aqui e tal, ele botou toda a grana. E escola tem a peculiaridade, o cara faz a matrícula no começo do ano, né? No meio do ano ali é um percentualzinho pequeno, ou seja, ele fecha janeiro sabendo quanto que ele vai faturar durante o ano. E aí o cara tava lá em março, abril, falando, cara, fiz um investimento, tô com 50% da capacidade da escola, isso não paga as contas, o que eu vou fazer, né? Tá um momento difícil, virou o governo, etc. A capacidade dos mentores de dar uma mentoria, de dar um direcionamento pro cara, o que ele pode fazer, de dar uma sugestão, de dar uma ideia, de conectar ele com alguém, cara, salva a empresa do cara, vamos dizer assim, né? Claro, a ideia não é que a pessoa vai lá como uma salvação, porque a gente prefere que ela não vá. Mas nesse contexto, o cara tem muita experiência para poder dizer, né, o que tem que ser feito. Inclusive, tem muita gente que foi, assim, a dúvida é, poxa, mudou o governo, vou trazer uma máquina da Alemanha, aí, uma linha nova, investir 6, 7, 10 milhões numa linha nova. Faz sentido? Não faz? Ou eu seguro o investimento e deixo para o ano que vem? Esse ano é um ano de geração de caixa ou é um ano de tomar risco, crescer, investir? Né? Uma coisa que não é tão simples, às vezes quem está na operação ali não tem uma segurança de tomar essa decisão sozinho, né? É uma responsabilidade muito grande, né? Então, poder não trocar só com os mentores, mas com a turma, porque daí tu chega lá, tem mais 3, 4 de indústria. E aí, beleza, na aula ali vocês têm ali a mentoria, tem as coisas, mas no happy hour, no almoço, vocês vão lá, bate um papo, como que tá pra ti, como que tá, já troca contato, no dia a dia acaba se conectando, ligando. Então isso tem muito valor também, né, que às vezes é intangível, né. Uma dúvida que também, eu me pergunto, já vou abrir para perguntas, então qualquer um, a gente já está fazendo isso, né? Mas vou deixar aberto aí, se pede o microfone, só puxa, o pessoal mais do fundão também. Uma das coisas que tu me mostrou quando a gente estava lá dentro do Notion era os valores da empresa, né? Muito claro, e que tudo é tomado decisão em cima deles, né? Se tu puder falar assim, quais são os 4 valores que tem, se todo mundo tem essa clareza lá dentro também, e de como é que isso funciona na prática, por exemplo, na tomada de decisão? Sim, o pessoal vive assim, é até engraçado porque por mais que está lá escrito, né? Então, a gente tem um valor que é vendemos a verdade. Então, uma vez que eu estou lá falando com o cliente, eu jamais vou empurrar algo que não faz sentido, eu jamais vou falar algo que não é. Então, tem isso, vendemos a verdade. Não temos braço curto, fizemos o que tem que ser feito. Então, não tem... Cara, a galera é dedicada, preciso fazer, vou fazer e pronto, eu vou resolver, né? Somos ambiciosos e temos tesão pela jornada, é um valor nosso. Por mais que isso está escrito, está lá no Notion, está nas paredes, é algo que a galera vive naturalmente, assim, a galera não fica, nossa, olhando para o quadro e decorando. Não, é o que é, né? A cultura mesmo, ela é viva lá dentro. Então, foi muito construída na visão dos founders, né, do que faz sentido. Tem um valor que somos uma tropa de elite, né, e de fato, ver o final do mês, fechamento, a galera que é de produto, a galera que é de experiência do cliente, de marketing, vindo lá para o comercial para tentar ajudar de qualquer maneira, às vezes indicar um amigo, às vezes fazer uma ligação. O pessoal, todo mundo muito focado em bater a meta, assim, todo mundo se ajudando. Então isso dá um senso de tropa de elite, assim, né? Então essas questões são muito vivas, naturais e elas drivam a tomada de decisão. Até teve um exemplo lá do planejamento estratégico, né? Então, foi feito o planejamento, tinha uma estratégia da empresa que, quando estavam tendo a reunião de conselho, foi discutido, né? Poxa, mas a gente vai expor isso para a empresa inteira e tal.
é sensível no sentido de as pessoas podem interpretar mal e causar uma insegurança de maneira geral, né? Pô, será que a empresa vai, por exemplo, vai fazer um IPO, vai ser comprada, coisa do tipo, e aí gerar essa insegurança. E aí o board lá, o conselho discutindo, a diretoria discutindo, e vamos falar, não vamos falar, vamos falar, não vamos falar. O Thales puxou e falou, galera, não tem meio termo aqui. A gente tem um valor que é, vendemos a verdade. Ou a gente vai abrir para a empresa inteira que isso é uma tomada de decisão da empresa, que a gente está olhando para isso e vai deixar claro para os 400 colaboradores, a gente vai falar para todo mundo, ou a gente tira o valor, não tem mais vendemos a verdade e a gente guarda isso para nós. Simples assim. E aí acabaram mantendo o valor, obviamente, né? E na apresentação do BP lá, que a gente faz um evento, né? Praticamente leva todo mundo do time para um ambiente lá para mostrar quais que são as metas, o que a gente busca, o que a gente vai fazer de diferente, as NCTs, cada área explicar. Foi exposto a visão da empresa no médio e longo prazo. Então todo mundo sabe. É um valor, todo mundo, do founder ao cara que está na ponta da lança ali, tem que viver aquela parada. Bacana. É bem... Dúvidas aí, abrir para o pessoal. Além de a gente já ter trocado essa ideia, mas quem quiser perguntar, fica à vontade. Essa situação que você falou agora, de abertura de números, é algo muito sensível na nossa região ainda. É muito sensível. Muito embora aquela velha história, se você quer buscar um caminho, se você tem um caminho e você quer que as pessoas vão com você, você tem que dizer para elas qual é o caminho. Nós trabalhamos isso lá bem profundamente há 2 anos já. Nós temos uma reunião semanal, onde nós trabalhamos as métricas. Todos os principais gestores de setor sabem qual é o nosso número máximo de faturamento que nós precisamos buscar. O que nós estamos naquele momento, o que nos falta, o que ele precisa fazer para nos ajudar. E essa reunião ela começou com 3 pessoas, hoje nós estamos em 30 e dá total resultado. Então assim, isso é algo que a nossa região aqui ela é muito fechada. Ninguém fala, eu não vou falar faturamento porque daqui a pouco eu faturo 10 milhões, mas o funcionário que está ouvindo ganha 2 mil, mas faturamento não é lucro, né? Uhum. Faturamento não é lucro. Então, se isso bem trabalhado, essa questão, isso dá um resultado imenso. Uhum. E isso, de fato, acontece vendo empresas iguais às de vocês. Uhum. Né? Empresas que abrem o resultado. E no momento que a gente abriu isso, hoje, se você chegar lá e perguntar para qualquer gestor de setor, qualquer líder de setor, uma pessoa que carrega o caminhão lá, ele sabe a nossa meta. Esse mês nós temos que buscar tanto. Nossa meta master é essa e a mínima é essa. Uhum. E eu participei de uma reunião que nós estamos atrás. Temos que buscar. Uhum. Então, é legal. Isso funciona, não é balela não. Isso funciona na realidade do dia a dia. Eu vejo que o que isso acarreta, né? Lealdade. Eu acho que traz muito esse pertencimento, se torna leal à empresa. E aí, depende de como tu traz esse discurso, tu consegue desmistificar isso e desassociar, porque o que acontece na prática, né? Eles acham, estou deixando o dono rico, né? O diretor rico, o cara está botando um monte de dinheiro no bolso. Não é isso, né? E se tiver, que bom também, né? Que está acontecendo isso, que bom, mas a empresa está se tornando mais rica. Isso quer dizer que a empresa vai ter mais dinheiro para investir, vai ser uma empresa mais sólida, vai te dar mais oportunidade, está crescendo. Então, se tu consegue trazer essa comunicação, e tu não vai conseguir trazer essa comunicação se tu mostrar que está escondendo o jogo. O cara vai dizer, cara, eu vou confiar no que ele está falando? Não vou. Né? E daí a transparência, ela causa isso. De vocês, se o cara tiver essa mentalidade, ele provavelmente não vai estar lá. Né? Exato. Não, então todo mundo... Isso é uma coisa bem bacana lá do nosso time como um todo. Todo mundo sabe dos números, é conversa de elevador e assim, a galera tem a ambição de construir a empresa gigante, assim, de querer que o negócio cresça, que fature, que dê lucro, que tenha muito resultado. A meta de cada um, né? De olhar para a empresa assim, nossa, a gente quer dobrar de tamanho, vamos para cima. E eu não estou pensando se os founders vão ficar bilionários. Cara, que bom, se eles ficarem bilionários, eles deixaram mais um monte milionário e deixaram mais um monte muito bem de vida. Então, eu não vejo problema nessa ambição assim da empresa como um todo.
E é bacana porque eles conseguem desassociar bem, assim. Até porque, financeiramente falando, profissionalmente falando, eles são resolvidos. Eles não precisam da empresa. Já tiveram outros negócios que foram vendidos por até bilhão. Milhões e bilhões, né? Então, cara, o cara tá... Ele tem grana pra... Ele poderia ter se aposentado já e ficar só viajando e ele não ia dar conta de gastar o dinheiro, então ele não precisa. Só que, qual que é o ponto? Eles vão lá e falam, cara, eu não tô aqui por dinheiro. Eu tô para construir porque a gente viu a oportunidade, a gente quer mudar o Brasil, a gente quer fazer isso acontecer e a gente quer cada vez ser uma empresa mais competitiva, melhor e ser contra a cultura, essa cultura de mediocridade que às vezes tem as empresas, de vamos trabalhar aqui, fazer o meia boca aqui, tapar o sol com a peneira. Não, a gente vai trabalhar pra caramba, a gente vai fazer acontecer, vai trabalhar muito mais que o geral e é claro, o que a empresa faz também que eu acho super bacana? Ela consegue alinhar os objetivos da empresa como um todo com o objetivo individual de cada um, né? Todo mundo é egocêntrico no fim do dia, né? Então, poxa, tu quer o quê? Tu quer comprar um carro? Tu quer crescer na carreira? Tu quer ser sócio um dia? Tu quer ganhar dinheiro só? Tu quer casar? Tu quer ter um apartamento? Qual que é o teu objetivo? Aí, a partir disso, o gestor faz esse alinhamento mesmo. Então tá, cara, meu papel como gestor vai ser te ajudar a alcançar esse objetivo, através da empresa. Se for financeiro, então tá, então eu vou te ajudar a ganhar mais dinheiro. Se for subir, então tá, eu vou te ajudar, obviamente, né? Tudo ao mesmo tempo acaba acontecendo, mas eu vou dar uma prioridade no teu desenvolvimento ao invés de te dar mais recurso financeiro. Então, é diferente, quando eu olho um vendedor, se ele quiser seguir a trajetória de especialista, ele vai ganhar mais grana. Tem vendedor que ganha mais do que os gestores, né? É comum, inclusive. Né? O mês que ele vai bem ali, ele ganha mais que o gestor. Só que o gestor tem uma outra posição, ele tem uma outra trajetória. E se a pessoa quer se desenvolver para um cargo de liderança, ela tem que desenvolver outras habilidades, comunicação, gestão de time, né? Gestão das emoções, enfim, outras habilidades que não necessariamente precisa para ser um vendedor fora da curva, né? Então, se o teu objetivo é ser vendedor, ganhar mais grana, eu vou te desenvolver para isso. Se tu quer tá claro que tu quer ser um gestor, crescer na carreira ali na parte de gestão de pessoas e tal, a empresa como um todo vai te dar todo o suporte para fazer isso acontecer, né? Então, é esse alinhamento de expectativa e dos egos, né? A empresa com o objetivo dela de continuar crescendo, de dar mais resultado e tudo mais, alinhado com o objetivo do indivíduo ali. Isso é bem interessante. Qual que é a média de idade da galera do geral lá? Cara, geral, eu não sei te dizer, mas é próximo da do comercial, que é 27 anos mais ou menos. A empresa, em geral, assim, acho muito difícil passar de 29, muito. Porque comercial é 100 e poucas pessoas, dá praticamente 30% Essa daí. é design marketing. Então, 20%, 25%. Não, o engraçado é que a CFO, a Misa, ela foi contratada grávida, ela estava com 6 meses, né? A diretora financeira. Claro, ela teve depois um período ali de afastamento e tal, mas ela foi contratada com 6 meses de gravidez. E dá o jeito. O Nardon, que é um dos fundadores, ele teve a 3ª filha agora, essa semana. E ontem estava lá, na fichamento do mês. Mas chegou bem tarde, né? Claro, ficou pouco tempo. Eu vi o vídeo ali do Milagre e tal, né? A gente criaram um novo hino lá. Tens aí os vídeos? Tenho. Se compartilha, joga pra tela, se tu tiver. É legal, ó. Pra galera sentir, porque acho que bastante gente acompanha, assim, mas bastante gente não vê como é que é no dia a dia a galera vendendo, né? Os tubarões lá. Eu vou... Deixa eu compartilhar aquele do Breno, que acho que é bacana a galera ver a... Isso aqui é uma história interessante, foi do mês passado. Joga no Word. O cara tava... Passar pra ti? Bota no AirDrop, acho que tu puxar vai... Tá. Conectado na rede aqui, né? MacBook... Pode ser, eu baixo aqui. Enquanto isso, só joga pra mim que eu baixo. Se o pessoal quiser fazendo pergunta, conversar... Eu mandei pro MacBook, tá? Já... Você recusou ali. Ó, é dos... É o meu? É, eu mandei. Tá, joga pro MacBook Edu. Esse vídeo... se você quiser fazer pergunta, mas esse vídeo é legal que...
que era meia-noite praticamente. O cara começou uma call 11h30 mais ou menos com o cliente do último dia, do dia 31 do mês retrasado, né? E era a negociação da meta dele, né? Então ele tava devendo uns 1.000 ali para bater a meta e o cara na negociação com ela, com a mulher ali, 11h50, meia-noite, a mulher fazendo pagamento, todo mundo ao redor dele e aquela loucura. Então é um vídeo massa, assim, de ver. E a galera faz isso por prazer, assim, se diverte. É claro, é cansativo, muitas das vezes é difícil gerir a emoção, assim, né? Não é fácil. A gente se cobra muito, a gente acaba falando sempre que a pessoa que mais vai cobrar a gente somos nós mesmos, né? O pessoal se cobra muito. Mas é bacana, vê se tu consegue. Mandei o do Breno ali no fechamento, deixa eu procurar o... Esse foi ontem? Não, esse aí foi no dia 31 do mês passado. Às 11... Na verdade, nesse momento aí já era meia-noite, né? Já tinha dado meia-noite. Então não valeu pra meta? Não, valeu porque até 10 minutos depois da meia-noite dá pra contar o pagamento ali, ainda cai pro mês do mês. É sempre o jeito. O financeiro dá os seus... Então libera aí, pô. Os financeiros dá os seus... Não, o financeiro dia 1 trabalha pra cacete, Ó, mano. meia-noite e meia, libera aí. Deixa eu ver aqui. Mandando aí que eu já botei aqui. Às vezes ela conecta, às vezes não conecta. Essa aqui é, hein? Vou dar um outro aqui também da... Peraí. Vou botar o... Vou dar o som aqui. É cada história, assim, teve um mês que... Acho que foi março, se não me engano, ou maio. O cara bateu a meta dele, foi batida a meta do squad, foi batida a meta de imersões num contrato. Então ele estava devendo, o squad dele estava devendo e a empresa inteira, da parte de imersões, estava devendo ali, acho que eram uns 40, 50 mil mais ou menos para atingir a meta. O cara fechou um contrato de 110, quem assinou o contrato estava nos Estados Unidos jantando com a esposa e era no Brasil aqui era 11h55 assim. O cara assinou o contrato, meu Deus, a galera pirou, quebrou o andar inteiro assim. O cara tava jantando com a esposa nos Estados Unidos, o cara, assinou o contrato, loucura. É coisa que é história pra contar assim que é inacreditável. Outro nível de cliente, né? Nós aqui, imagina, o cheque já volta. Não tem os casinhos assim, Bar aí. Peguem cerveja. nível, né? A gente sabe se vender também no setor daqui, né? Trabalhando de vendas aqui no Tempão também. Na região daqui, né? Não, mas é claro que é porque assim, também no nosso financeiro lá ele não é muito flexível. Então o cara não tem não tem muita opção assim, não tem como contrato mesmo, é só negociações assim de 80, 100 pra cima. Uma vaga não tem o cara fazer boleto, por exemplo, não existe essa possibilidade. É só à vista ou cartão de crédito. Então o cara pagou, quer comprar. Aí não dá inadimplência, né? Diminui o risco da empresa como um todo. Então os pagamentos dos cursos são praticamente à vista ou cartão de crédito? E aí tem alguns produtos que é o G4 Scale ali, que é o que eu falei que tem 1 ano de duração. Tem a possibilidade de fazer boleto e recorrência. Por que a gente faz isso? Porque o cara vai consumindo ao longo do tempo. São vários encontros. Então a empresa não toma o risco. Imagina fazer 12 vezes no boleto, o cara vai lá na imersão, usa, consome e depois não paga mais. Então... A indústria tem essa vantagem. O cara pega o produto todo, parcela em 4 vezes, depois não te paga e fica vendendo o teu produto. É pior ainda. E é uma coisa que está muito enraizada, né? É difícil também mudar, né? Isso. É prática de mercado, se não fizer o que o concorrente faz. Acho que soluções para essa questão dos últimos dias também é cultural, pode tentar trazer para os primeiros 15, mas tu tenta alguma
coisa. Acho que o som tá só na minha... Aham. Ó, ele tava na call com a mulher, olhando o checkout aqui, que é o nosso meio de pagamento, ali a gente confere se pagou, ele atualizou. Que loucura, mano. Esse é o comercial, né? Pra aquele indivíduo ali. Não, tá todo mundo esperando ele bater a meta dele. Não, a mulher não entendeu nada, assim. O que tá acontecendo? O cara pagou que se foi. A mulher caiu na conta. É um golpista, né? Se ela soubesse. Não, e é engraçado que eu cortei o vídeo ali. Ia pedir um desconto de 50%. Eu- Só aquele 50%. É engraçado que eu cortei o vídeo ali pra não ficar muito longo, mas antes ela fala assim, ela tava fazendo pagamento, ela assim, eu tô meio nervosa e tal, daí ele fala, mulher, não fica nervosa, tem gente mais nervosa que tu aqui. Não fica nervosa aí. Ele falou, se depender do que vai acontecer agora, eu vou pegar meu voo pra Caruaru, eu vou embora de São Paulo, então não fica nervosa. Qual que ele é? Foi esse aí que ele deu 110 mil ali? Não. Mas tem vídeo desse outro do contrato aí, porque tava todo mundo esperando, assim. Porque tem a plataforma que dá pra ver quando assina lá também, né? Só tava 1000, né? Não, ele faltava acho que uns 10 mil ali pra bater a meta dele. Ele vendeu 14 e pouco, acho. Não, é loucura, assim. Pessoal, a gente tem que ir, mas tava. Valeu, obrigadão pela presença aí. Até mais, bom final de semana. Boa noite pra vocês. Valeu. Valeu, obrigado, André. Esse aqui é o... É uma venda também. Pessoal, isso aí foi agora, essa semana. Acho que foi a venda da meta dela também. Ô, Thiago, esse 4 mil a mais, ele fica no mês que vem ou não? Ou ele morre ali? Não, entra tudo por mês. Hã? Entra tudo por mês. Dia 1º, zerado. O vendedor não tem passado. Ó, essas baias aqui, a gente tem cada um é um squad, né? Então tem o gestor. Então, por exemplo, aqui, eu tô aqui, Cada ó. mês é um time. Esse aqui é o gestor. E daí acima do coordenador ali tem o gerente também, né? Que a vaga no momento está em aberto, mas a ideia é posicionar. Mas por que tu pergunta essa questão do valor? Vocês fazem isso? Vocês passam pro... Quando ele bateu a meta? Isso depende, né? A princípio fica em carteira, né? Que a gente chama, não? É que o que acontece? Nós temos uma situação, é um pouco diferente, pelo menos onde a gente tem a parte da indústria, porque tu não tens funcionários no time de vendas, estou dizendo de representantes. Uhum. São representantes, são PJs, né? Uhum. Que vendem a minha empresa, vendem a lucro, enfim, vendem outros. Então, digamos que é diferente de um time próprio, né? Uhum. Que a série não tem como ter esse engajamento 100%. Diferente disso, né? Tu está ali todo dia, tem um time de inside sales, um direto, um televendas. É um ponto. Sim. O modelo de representante, ele tem essas peculiaridades, né? Inclusive a gente tem uma imersão só para falar de vendas, né? Que é o G4 Sales, gestão em vendas, que lá a gente fala, a gente tem um momento só para falar de modelo de representante, porque a gente sabe que são coisas bem distintas, né? Tem essas peculiaridades, como que tu faz para ter mais resultado com o time de representantes. Hoje um representante, eu vejo que você de fato não pode falar meta. Não pode, nem falar. Mas De vínculo o representante hoje é o seguinte, hoje você tem que vender a tua empresa para ele. O projeto, Se ele não comprar a tua empresa, ele não vende o produto. Uhum. Nós vamos ter um evento agora em São Paulo, próxima segunda, não agora, na próxima segunda a gente vai estar em São Paulo reunido com todo o nosso time nacional. O Edu vai estar lá com a gente, porque o Edu presta serviço para nós junto à agência. E nós falávamos hoje à tarde. O evento vai ser tipo uma feira.
Nós vamos apresentar para ele o nosso momento. Nós Uhum. vamos apresentar para ele o que a gente tem a agregar no faturamento dele. Mostrar para ele o que ele está deixando de dinheiro na mesa que o concorrente está pegando. Mas Uhum. realmente você não pode chegar lá e apontar o dedo e dizer, olha, você não bateu a meta. Uhum. Porque de fato ele não vive da tua empresa, né? Ele ganha muitas vezes muito mais dinheiro de outras fábricas do que a sua. Então é difícil. Uhum. Muito embora tenha ferramentas que você pode trabalhar muito bem isso. Então eu na empresa eu adotei muito isso, de mostrar para ele a quantidade de dinheiro que está na mesa, porque o vendedor externo ele não gosta de processo, né? Ele não gosta de processo administrativo. Mas falava isso agora à tarde eu Edu aqui. Ele gosta de dinheiro, ele quer crescer. E ter vendedores hoje, acabou aquela ideia de que não dei certo na vida e virei vendedor. Não, os caras ganham muita grana, Uhum. velho. Claro. Muita grana. Tem vendedor hoje ganhando 100 mil reais brincando por mês aí. Uhum. Então, assim, esses caras, eles são carentes, realmente, muitas vezes, de processo. Então, por isso que muitas empresas estão investindo nisso. Né? Ele tem dinheiro para pagar, mas ele é um cara que, de fato, é assim. Você tem que mostrar para ele o quanto que ele pode ganhar mais do que aquela lá. Eu vendo essa, mas essa aqui está me dando mais dinheiro. É natural que ele vai focar naquela. E se você não vender a tua empresa para ele, não. Se você fizer o contrário, não. Você está aqui, você tem que vender. Aí mesmo que ele não vende. Uhum. Aí cria um ranço ali. Cria ranço contigo, e aí que ele não vende. Mas E- comprar projeto, né? Tipo, Ele tem que comprar ideia, velho. Se ele não entender o que ele vai dar dinheiro para ele está fora. E aí, como eu sempre falo lá, a empresa não manda ninguém embora, você automaticamente se deleta dela. Uhum. Entendeu? Automaticamente você vai saindo. É você expelido, não né? participa das reuniões. Eu tenho muito disso lá, eu faço uma reunião toda sexta-feira às 2 horas. É uma reunião sem pauta, é uma reunião lá. Teve uma conversa durante a semana, todo mundo teve uma dúvida. Essa dúvida foi mais de 5 representantes. Sexta-feira vai ter uma conversa para falar sobre isso aqui. Quem tem essa dúvida, quem gosta disso, quer aprender e entra lá. Então a gente vê, isso não é obrigatório, mas a gente vê quem entra. Quem entra são basicamente sempre os mesmos. E é os caras que mais São vendem. os caras que mais vendem. Entende? Então é assim. Se eles veem a oportunidade, eles querem agarrar. Agora, se ele não vê, e se você não transpassou isso para ele, já era, você morreu. E assim, eu sei que a margem de indústria é um pouco mais apertada que a gente for lá, né? Mas não consegue criar mecanismos de incentivo ali para ele conforme atingimento, ou isso também cria um vínculo e pode ser arriscado? Assim, existem mecanismos, mas hoje é muito complexo. Eu acho que vai muito do feeling do gestor. Tá? A contratação vai muito disso. Muito embora o interno está começando a ser uma nova realidade para nós, porque assim, quando o interno liga, o grande peso que eu vejo é você estar falando da indústria A. Eu estou falando diretamente da indústria, eu não sou o representante da indústria. Então o cliente adora ouvir que você é da indústria. Né, que você está ligando direto. Ele se sente exclusivo. Caramba, o Eduardo está me ligando direto da fábrica. Perfeito. Então, e o simples muitas vezes que é feito de maneira correta. Né, eu cobro muito dos meus vendedores lá que eles não fazem o simples bem feito. O que o cliente quer? É o simples bem feito. Ele fez uma venda, ele quer a cópia do pedido, ele quer o follow-up daquilo ali, e o vendedor não faz. Não espelha, não. Entendeu? E aí ele diz, mas nada dá certo. Não dá certo, mas não é uma cópia, você mandou para o cliente, cara. E aí o cliente começa, o interno me atende bem melhor que você. Perfeito. Mas é simplesmente porque ele entregou uma cópia do pedido assim, depois que ele terminou o atendimento, ele apresenta o mix de produto. Você sabia que eu tenho isso? Você sabia que eu tenho isso? Você sabia que eu tenho isso? E o vendedor não tem nem aí. Então, a ideia é essa. Hoje, quem é gestor de indústria, tem vendedor tipo nós aqui, você tem que vender o teu produto para ele. Se ele não comprar o teu produto, esquece que ele não vai vender. Uma coisa legal que, falando de mix e tal, lá no G4 tem muito playbook de como tem que atender, o mínimo que tem que mostrar, o que tem que falar, né? Tipo, que eles usam como uma ferramenta, né? Só que basicamente é um processo, né? Essa questão do ponto que tu falou, né? O que é o básico bem feito, né? A gente sempre fala, o feijão com arroz dá dinheiro. É isso aí. É fazer o básico, só que muito bem feito. E aí, só que a galera não faz o básico. É isso. Mas assim, pensando na penetração, o time de vendas interno ele tem muito mais, né? Porque tu consegue chegar onde às vezes o representante não chega, né? Mas é mais custoso para o teu vendedor interno? Qual que é a principal motivação de não focar tanto? Embora tu esteja falando que hoje já é uma realidade e vocês estão começando a migrar para esse lado,
o porquê que isso ainda não é feito numa velocidade maior? Primeiro, questão cultural. Existe uma cultura na nossa região aqui, um bairrismo muito grande em relação a isso. Né? Nenhum dono de empresa hoje acredita que um vendedor interno vai vender mais que um vendedor. Que o representante. Que o representante de Tem que ir lá, tem que dar a cara no cliente, né? Ah, não, E às vezes quem vende, quem está na porta do cliente. Isso já acabou, né, cara? o vendedor nem gosta de atender, o comprador nem gosta de atender o... ele quer só pelo WhatsApp, manda aí. Isso está mudando aos poucos, sabe? As empresas não falavam em televendas. Hoje está todo mundo querendo montar um televendas. Pra gente que é cliente é mais fácil de comprar do televendas, porque ele resolve as coisas mais fácil. Ó, isso aqui, ó, é isso. O cara tá lá dentro, ele tá fazendo aquilo lá, não é o vendedor. E hoje assim... Tá atendendo, tá dirigindo, pode falar, não sei o quê. E o vendedor muitas vezes ele é egocêntrico, porque assim, se ele vendeu bem naquele dia, o cliente te liga, esse chato, não vou atender. E aquela velha história, você corta o canal de compra dele. Então hoje o que eu busco fazer é fazer o cliente comprar de qualquer forma. A gente vai criar agora um ambiente onde se ele não falar com o vendedor, mas ele vai poder acessar a página do vendedor e vai comprar lá. Um self-checkout ali, ele mesmo compra sozinho ali. Exato, porque se você Fecha, a galera paga 35 mil ali, tá? Entra, conhece, gosta e já, não, beleza, manda o link aí, vamos fazer. Acontece muito. Então, eu, por exemplo, não sou bom de fechamento na linha. Eu quase nunca fecho. Mas tem vendedor que fecha 20%, 30% das vendas dele na linha. Por que acontece essa diferença? Por que o cara faz? É muito perfil de vendedor, então a gente traz o cara que é o melhor ali, ou os dois melhores, para falar por que eles conseguem aquele resultado. Então a ideia não é melhorar o cara que já é bom, a ideia é eu pegar o cara que está lá embaixo e levar ele para a média. Porque é isso que no resultado da empresa como um todo vai dar mais... E hoje, por exemplo, assim, os fundadores lá, o Thales, essa turma, eles conversam com vocês em algum momento de treinamento? Assim, eles falam para o time em algum momento do ano? Como é que funciona? Com frequência a gente tem uma reunião toda semana que é o All Hands, né, que é a empresa inteira. Então, por vezes isso é virtual, então todo mundo da empresa entra numa sala ali até para otimizar o tempo, né? Todo mundo entra ali rapidinho. Às vezes essa reunião dura 1 hora, às vezes dura 40 minutos, às vezes dura 15 minutos, às vezes 10 minutos. É para trazer as informações. E aí alguns momentos mais importantes do mês, né? Por exemplo, esse foi um mês que eles botaram muita energia. A empresa botou muita energia, todo mundo botou muita energia, os fundadores estiveram muito presentes, muito mais do que o normal, para atingir essa meta que era uma meta, para que tu tenha ideia, 25% maior do que o mês passado. Eu vou...